operacionalização. O que foi que eu pensei? Como eu falei ontem, eu não sou professora, não tenho a didática e a metodologia da Amanda, mas eu trabalho muito na questão do matriciamento, da educação permanente, da educação em saúde. Então, no meu trabalho na CESPA, junto com os meus colegas, a gente trabalha justamente para matriciar os profissionais de saúde. Então, a gente leva os cursos, as capacitações, as qualificações, e a gente também trabalha com educação em saúde, isso que vocês também fazem, né? As salas de espera, nas unidades onde a gente vai fazer as nossas palestras, as nossas rodas de conversa. Então, por conta desse trabalho, eu tenho a minha didática pessoal, né? A forma de fazer, me fazer entender através do conhecimento. E como eu pensei como elaborar isso para trazer à prática, né, o nosso cotidiano na saúde e todo o nosso arcabouço teórico, porque aquela história de que teoria e prática não casam, na verdade, ela é balela, tá? Teoria sem prática não funciona e prática sem teoria muito menos. Então, a gente precisa, sim, visitar os nossos autores, a gente precisa, sim, conhecer a nossa normatização, a nossa regulamentação da nossa profissão e dos equipamentos onde a gente trabalha, as normativas, o que foi escrito, né, os artigos científicos, os artigos, toda a questão da literatura e das referências teóricas, a gente precisa conhecer e transcrever isso na nossa leitura para o dia a dia. Então, a Ritinha estava falando sobre a questão da educação EAD e da formação presencial. Então, e muita gente diz assim, mas o que vale é o interesse do aluno. Se fosse assim, não precisava de professor, né? Todo mundo ia ser autodidata e se virava. E a gente sabe que depende, sim, do nosso interesse, da nossa participação, do nosso empenho, mas depende também do como esse conhecimento chega para a gente, como essas informações nos são repassadas e como elas fazem principalmente despertar e criticar o momento que a gente está passando. Então, eu tentei utilizar realmente uns instrumentais básicos que a gente aprende na universidade, que a gente utiliza no dia a dia, mas trazendo num contexto, fazendo um link com o nosso código de ética e com a publicação Parâmetros para a Atuação da Assistente Social na Saúde. Quando a gente encaminhar o material para vocês, tanto da Amanda como essa minha apresentação, já vai os links e já vai os materiais também, para que vocês possam acessar, mas hoje está tudo tão fácil, então quem tem um telefone consegue baixar o arquivo e ir acompanhando de casa mesmo todo esse material. E eu sempre falo, o código de ética, meu código de ética está na minha bolsa, na minha gaveta, não, o código de ética tem que estar em cima da tua mesa, sempre aberto, porque a gente sempre precisa consultar e recorrer ao nosso código de ética. Você pode ter 20 anos, 30 anos de serviço social, mas o teu código de ética é que te norteia, ele sempre deve estar aberto na tua mesa na hora do teu atendimento para qualquer dúvida. Bom, a gente parou ontem em visita institucional. Lembram que a Amanda colocou logo no comecinho a importância da rede, da articulação em rede, de você conhecer os serviços, identificar como fazer os seus encaminhamentos e referências para os seus usuários de forma efetiva. Não é só a gente dar um papel e diga vá no CRAS, vá no CREAS, vá no Ministério Público. Isso é muito fácil, né? Isso não é ser assistente social, não é para isso que a gente estuda 5 anos, a gente rala pra caramba, a gente precisa entender todo esse contexto. Então, a visita institucional, eu sempre falo, nas qualificações que eu trabalho com as colegas que estão iniciando da saúde, eu sempre digo, conheça o teu território, conhece no teu bairro, no teu distrito, no teu município, quais são as políticas, quais são os serviços dentro da tua política, no nosso caso, a política da saúde né? As políticas de saúde e inter, e fora, né? As políticas que articulam. Então, conhecer no teu espaço se tem Ministério Público, CRAS, CREAS, Defensoria, as organizações, as mobilizações sociais, né? Ainda existem os clubes de mãe, ainda existem as associações de moradores, os conselhos, né, que fazem parte do controle social. Então, as políticas públicas e toda a rede de proteção ou a rede de mobilização social que envolve o teu território. Então, a visita institucional é fundamental, você conhecer, mas é conhecer mesmo, não é só pegar a agenda e dizer, tem isso, tem aquilo. Então, o que a gente fala? Nos nossos parâmetros para atuação, diz assim, conhecer e mobilizar a rede de serviços intra e intersetorial, tendo por objetivo viabilizar os direitos sociais por meio de visitas institucionais, ou seja, eu tenho que saber o que existe, não é só isso, como é que funciona essa rede de serviços. Eu gosto de dar assim, uma dica básica, um passo a passo. Quando você for fazer uma visita institucional, você prepara assim, define quais são os locais que você vai visitar.
Não precisa ser tudo de uma vez, nem toda semana. Um mês a gente faz uma visita, no outro mês a gente faz outra visita, e isso, gente, é trabalho, tá? A gente não faz isso fora do expediente, a gente se programa e organiza. Lembra que a gente falou sobre plano de trabalho, plano de ação? No teu plano, isso tem que estar incluído. O teu momento das visitas institucionais. Eu vou fazer as visitas, eu vou levar 1 ano. Mas eu vou, a cada mês, fazer visita a uma instituição. Eu vou conhecer e eu vou me apresentar. Isso é muito importante. Não é para a gente criar coleguismo, mas para criar vínculos institucionais. É diferente de eu encaminhar para a Aline porque é minha amiga. Não, eu vou caminhar para o CREAS, onde tem assistente social Aline, que é uma assistente social que eu conheço, e vou encaminhar. E quando ela receber o meu encaminhamento, ela vai saber, né, que realmente aquele usuário foi atendido, foi escutado, e se eu estou encaminhando é porque ele precisa do atendimento do serviço onde ela está. No teu plano de ação, essas visitas têm que estar, e você tem que dizer para o seu gestor, para o seu diretor, para o seu coordenador, para o seu chefe, olha, eu preciso tais e tais dias sair para fazer o reconhecimento da rede de serviço, porque só assim a gente vai poder fazer os encaminhamentos e as referências com qualidade e com eficiência que o usuário precisa. Então, o nosso serviço ele vai realmente ter a eficácia que ele precisa. Foi o que a gente falou ontem, é a questão que a Yolanda Guerra coloca para a gente, é a questão da instrumentalidade. Eu utilizar o instrumental, a visita institucional é um instrumental de uma forma qualificada, com o olhar do assistente social. Porque não é só a gente que faz visitas institucional. Outros profissionais também fazem. Então, para fazer isso, o que eu digo sempre? Fazer um contato prévio, né? Agendando. Se a gente tem na nossa instituição um veículo institucional, a gente agenda também, porque a gente não vai utilizar, né, os equipamentos que nos são cabíveis. Luísa, tem colegas que não têm sala, eu sei, mas tem colegas que trabalham em instituições que têm um carro institucional. Vamos utilizar, porque nós somos profissionais daquele local e a gente está produzindo serviços, atendimentos para a instituição onde a gente está vinculado. Organizar os recursos, sempre lembrar de levar informativos, cartão de visita. Então, se no teu trabalho você tem um folder, um informativo, alguma coisa que fale do teu trabalho, você está numa unidade de saúde. Então, no teu trabalho, se você tem um informativo, leva. Porque quando você não vai só conhecer o trabalho do outro, mas você vai também se apresentar e apresentar o seu serviço. É criar justamente essa rede. É quando a rede, ela se articula. Quando as pessoas se conhecem, pronto, já desativei o som. Quando as pessoas se conhecem e quando os serviços conversam, isso sim é uma rede. Não são vários serviços, né, onde um vai jogando para o outro. Não, a gente precisa interligar essa rede. Leva o teu cartãozinho de visita. Você não tem um cartão? É legal a gente ter lá Luiz Helena, assistente social, telefone, WhatsApp, e-mail, para a gente ficar conhecido e para que as pessoas também nos passem essa segurança, né, de que é uma relação profissional, não é uma relação de coleguismo, não é uma relação de amizade, é uma relação profissional. E a gente solicita desse local, a visita para quê? É para a gente conhecer as informações sobre aquele local que a gente está encaminhando. Então, horário de funcionamento, quais são os serviços prestados, quem são os profissionais que vão atender os usuários que eu mandar, encaminhar, porque você encaminha, dá um papel, você não diz que hora, que momento aquela pessoa tem que ser atendida. Então, às vezes, a pessoa só tem um período da tarde para ir buscar o atendimento, e o atendimento que ele precisa só é de manhã, ele vai dar 2, 3 viagens. Então, se você já consegue fazer um contato prévio, telefonar, ótimo, mas se você já fez esse vínculo, já tem esse link com a instituição sabe dos seus tipos de encaminhamento, você já diz, olha, você vai lá na Defensoria Pública, que vai ter tal serviço, tal horário de funcionamento, você já tem na sua agenda, tanto na agenda virtual, como no telefone, ou no nosso velhinho caderno, né? Eu ainda tenho a minha agenda de papel, onde a gente faz todas essas anotações, né? Quem é o profissional que está lá naquela instituição, qual o horário de atendimento e principalmente quais são os serviços que aquela instituição oferece para onde eu posso encaminhar com segurança, que o meu usuário não vai estar batendo na porta, de porta em porta e não tendo resposta. Pode passar, Aline. Se eu estiver falando muito rápido, diga assim, devagar, 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 porque eu tagarelo muito. Eu me empolgo, vou embora, tá? Então, eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar. Visita domiciliar. Não somos só nós que fazemos visita domiciliar, né? Vários profissionais fazem visita domiciliar e isso em vários níveis de complexidade. Desde a APS, Atenção Primária em Saúde, né? Que a gente chamava de atenção básica, onde tem as unidades de saúde, estratégia de saúde da família, os equipamentos de complexidade menor, né, de baixa complexidade,
Os equipamentos de média complexidade, os centros de referência, o pessoal do Melhor em Casa, né, que tem uma complexidade entre um pouco maior do que a atenção primária, mas também que não é uma complexidade hospitalar, e também os equipamentos de alta complexidade fazem essas visitas domiciliares. Na visita domiciliar, os nossos parâmetros nos reportam para quê? Conhecer a realidade do usuário por meio da realização de visitas domiciliares, procurando não invadir a privacidade dos mesmos e informar sobre seus objetivos profissionais. Ora, quando as colegas me dizem assim, Luísa, eu leio aquele parâmetro e eu não consigo traduzir a linguagem do parâmetro para o meu dia a dia. Como é que a gente faz? Bom, vamos ver passo a passo. A visita domiciliar, ou seja, eu ir à casa do usuário, eu ir à casa daquela família, daquela pessoa, ela vai me reportar um conhecimento totalmente diferente do consultório, do ambulatório, da minha sala de atendimento. Eu vou conhecer a realidade daquela pessoa no meio que ela vive. Não só a sua casa, a residência, mas todo o ambiente que a cerca, né? A questão da infraestrutura urbana, o que tem e o que não tem de recursos de políticas sociais, de recursos urbanos para aquela pessoa. E os parâmetros nos dizem o quê? Que a gente vai procurar não invadir a privacidade dos mesmos e informar os objetivos profissionais. Já chegou muita colega que disse assim para mim, olha, eu recebi uma solicitação da minha chefia para eu fazer uma visita domiciliar para um idoso acamado. Tá, qual é o objetivo da tua visita? Não, o idoso está acamado. Interrogação bem grande, isso não quer dizer nada, né? O idoso acamado, ele pode estar precisando de algum auxílio, pode estar precisando ser inscrito em algum programa, ele tá sendo vítima de violências. O que está acontecendo com esse idoso que está acamado? Então, muitas colegas reportam para mim que chegam só assim, vai visitar tal coisa, e você não sabe nem o objetivo. A visita domiciliar, como qualquer outro instrumental, na hora que eu vou utilizar, ele precisa ter um objetivo. Então, se eu coloco visita institucional, se eu vou conhecer os equipamentos intra e intersetoriais, qual é o meu objetivo com isso? Só para conhecer, só para saber quem é o promotor, para saber quem é a delegada da delegacia da mulher? É só para isso que eu vou visitar? Não. O meu objetivo é fazer esta interlocução entre a rede, né, para poder viabilizar, acelerar e agilizar e dar eficácia ao atendimento ao meu usuário, ao usuário da rede que eu estou atendendo. A visita domiciliar é a mesma coisa, eu preciso ter um objetivo. Se eu vou na casa das pessoas, eu preciso saber por quê, para quê e o que é o meu papel ali dentro, né? Então, a primeira coisa, a gente precisa saber esses objetivos. E quando a gente chega na casa da pessoa, a gente também precisa informar os objetivos. Eu sempre coloco nas orientações as básicas que a gente fez para a visita institucional, né? O contato prévio para agendar. Muitas pessoas acham assim, não, a gente está fazendo o acompanhamento da família, eu estou fazendo esse acompanhamento, está sendo feito em visita domiciliar, a gente não precisa informar. A hora que a gente chegar, a gente vai ser atendido, porque a pessoa que precisa do serviço, a pessoa que precisa da assistente social para emitir um laudo, para fazer um encaminhamento, então é ela que precisa do meu serviço, eu não preciso agendar. Nada disso, tá? Porque se hoje eu disser assim, eu vou na casa de vocês, eu não sei se vocês vão fazer, mas eu faço assim, se disser, eu vou na tua casa, eu vou correr para ver se está tudo arrumado, se não tem nada fora do lugar, se a pia está cheia de louça, para deixar a casa minimamente decente para a pessoa que eu vou receber. E assim são os usuários, são as pessoas que vocês vão atender. Elas querem ter um mínimo de segurança, né, de que a gente não vai entrar lá julgando a louça suja na pia, o cachorro que está ali no quarto, deitado do lado do idoso acamado, então a gente não vai entrar com julgamento. E a gente está entrando na privacidade das pessoas. Então, esse agendamento prévio ele é muito importante. Então, se chega para vocês no equipamento de saúde, que você precisa fazer uma visita, e minimamente tem um prontuário dessa pessoa, tem um telefone, tem um contato que você possa fazer, um prévio contato, tem um acesso que você diz assim, olha, vai lá na casa da Dona Maria e diz que amanhã, 3 horas da tarde, eu vou lá. É importante que você faça esse contato prévio, até para respeitar o horário da Dona Maria. Aí o acesso que ele conhece a área vai me dizer assim, não, Luísa, não vai 3 horas da tarde, porque esse é o horário que ela está dormindo, ela tem dificuldade para dormir, esse horário ela está dormindo. Dá para ir antes ou depois? A gente organiza, né? Então, visita domiciliar meio-dia, 2 horas da tarde, 7 horas da manhã, ninguém merece, né? A não ser que tenha realmente um objetivo bem claro, às vezes uma urgência.
que a gente precisa fazer fora de horário, mas a gente precisa respeitar o horário do usuário, por isso que a gente fala sempre, agendar e contato prévio, para que você não invada a privacidade das pessoas, para que as pessoas se preparem. Já ouvi colega dizer, mas eu preciso ir sem avisar, porque eu tenho que pegar, né, o que está acontecendo, eu tenho que chegar de surpresa, porque senão eles vão esconder tal e tal coisa. Gente, nós não somos investigadores, não somos policiais, né? A gente não faz nenhum processo de saber quem está falando a verdade ou não dessa forma. A gente precisa, sim, conhecer todo o contexto, identificar as verdades, identificar as causas, os motivos do que a gente vai observar. Mas a gente não tem que chegar de surpresa para pegar no flagra. Já ouvi muita colega dizer isso. Não, mas eu tenho que ir sem avisar, que é para a gente pegar no flagra. Cara, então tu está na profissão errada, né? A gente não faz isso. Nossa profissão não nos permite agir dessa forma. Então, fazer esse contato prévio, né? Se houver um transporte da tua instituição que possa te levar, ótimo, maravilhoso. É esse realmente o objetivo. Nós somos profissionais, então a gente precisa, sim, utilizar todos os equipamentos da nossa instituição. Elaborar um roteiro de entrevista. Eu não posso chegar na casa da Dona Maria e pensar na hora o que eu vou perguntar, o que eu vou falar. Lembra que eu tenho que ter um objetivo prévio, eu tenho que saber por que eu vou lá, eu já tenho que levar pelo menos um pré-roteiro estabelecido do que eu quero saber, do que eu vou avaliar, do que eu preciso informar. Então, eu tenho que ter um roteiro prévio de entrevista, sim, com algumas perguntas fechadas, algumas perguntas mais abertas, mas que eu saiba direcionar para não chegar lá e ficar olhando para a cara dela e pensar no que eu vou perguntar ainda. Então, se eu vou fazer uma avaliação para uma orientação sobre BPC, sobre orientação sobre pensão, orientação, sei lá, sobre aquisição de fraldas, sobre o programa de aquisição de fraldas do município, eu tenho que minimamente saber que documentos eu vou querer da Dona Maria, que informações eu vou precisar, o que eu vou ter que relatar nos meus relatórios, nos meus encaminhamentos, nos meus formulários. Então, eu preciso ter um roteiro prévio para saber o que eu vou perguntar, né? Para saber que informações eu preciso avaliar naquele momento. Informar sobre os objetivos. Olha, eu estou cheio de sou assistente social da Fundação Hemopa, estou aqui para avaliar isso, né? Pela SESP eu não faço visita domiciliar, mas pela Hemopa eu já fiz para alguns pacientes. Então, eu tenho que me identificar, preferencialmente levar crachá, tá? Solicitar da sua instituição um crachazinho. Mas eu tenho um jaleco lindo escrito assistente social, mas o jaleco escrito assistente social, Luísa, qualquer um pode utilizar. Uma foto com a minha cara linda e maravilhosa, nem todo mundo tem. Sinto muito, desculpa, tá? Que foi a mamãe que fez. Mas, assim, um crachá de identificação. Seu nome, sua matrícula, qual é a sua função. Só um instantinho que eu tô com uma puérpera aqui. Diga, meu amor. Eu esqueci. Desculpa, tá? Que eu tô uma puérpera com o bebê aqui em casa. Na verdade, eu tô na casa do bebê. Bom, então, esse crachá de identificação é para dar segurança para o teu usuário. Não, realmente, é uma profissional que está vindo aqui para fazer o atendimento. Ok, tá? Aí a gente se apresenta o nosso serviço, a nossa instituição, e a gente fala sobre o sigilo, porque às vezes as pessoas se fecham para não falar algumas coisas, a gente tem que dar segurança para que tudo que a gente esteja escutando ali seja sigiloso. Luísa, como é que eu faço um atendimento sigiloso numa casa de 2 cômodos que eu tenho 10 pessoas? Complicado, né? Onde aquela pessoa não quer falar o que o outro está ali escutando. Complicado. Mas até isso, o teu olhar de assistente social treinado, com o tempo, a gente consegue observar, né, as reticências, o que não se fala. A gente observa muito no que não se fala, mais do que no se fala, do que a pessoa fala. A gente consegue observar muita coisa. E a gente tenta, na medida do possível, fazer esse atendimento de uma forma tranquila, de uma forma sigilosa, que dê segurança para a pessoa que você está atendendo, né, de que as informações que ela está te passando, você não vai escrever no prontuário que todo mundo vai ler, desde o técnico de enfermagem, o médico, enfermeiro, nutricionista, mas que são informações suas, do serviço social, que você precisa para fundamentar o atendimento que você está fazendo para essa pessoa e a intervenção que você vai fazer. Então, essa segurança, essa troca, né, de confiança, ela é necessária e fundamental. E isso a gente não faz, chegando na casa de uma pessoa, olhando, torcendo o nariz, fazendo perguntas invasivas, né? E achando que está tudo sujo, e achando que está tudo barulhento, e achando que tem muita gente naquela casa, sabe? Como eu já vi, várias e várias posturas nada éticas de algumas colegas, infelizmente. Então, nosso código de ética, ele precisa embasar todos os nossos instrumentais, todas as nossas atuações
Porque um instrumental, uma visita domiciliar na mão de um assistente social é um instrumental que vai ser utilizado de uma forma. Uma visita domiciliar por um ACS vai ser utilizado de outra forma, com os objetivos e com o conteúdo que aquela profissão solicita. A mesma coisa da visita do nutricionista, do enfermeiro, cada um vai embasar a sua visita e os seus objetivos de acordo com a sua profissão, com o objetivo que a sua profissão lhe colocou ali, né? E nós precisamos, mais do que nunca, estar com o nosso código de ética escancarado na nossa cara quando a gente adentra a casa de uma pessoa. Utilizar a linguagem e a comunicação clara e precisa. Por isso que é muito importante, nunca vão para uma visita domiciliar sem conhecer minimamente o usuário. Se aquela pessoa é alfabetizada ou não, né? Se já teve algum problema discorrido nesse prontuário em relação ao que você vai atender ou não, né? Se aquela pessoa, de repente, sei lá, está num relacionamento homoafetivo, ou se é um relacionamento heterossexual, se tem filhos, se a pessoa é aposentada, tanta descrição do roteiro que tenha num prontuário, que às vezes a gente já tem, é importante que a gente tenha um prévio conhecimento, para que eu chegue lá, eu saiba como eu vou me portar e como eu vou falar com essas pessoas, né? Eu vi lá que é uma pessoa que está precisando de mim, mas é, sei lá, um advogado, e a gente tem uma linguagem para falar. Eu sei que é uma pessoa de nível superior que vai entender os níveis, alguns termos técnicos que eu vou poder falar com ele. Uma pessoa que não é alfabetizada, que não teve uma escolaridade de um nível mais inferior, mais baixo, fundamental, ele não vai entender os termos que às vezes eu posso utilizar, né? Então eu preciso perceber na conversa dessa pessoa que linguagem eu vou ter com ela. Então a gente não vai minimizar ninguém, eu não vou achando que eu tenho que falar de uma maneira muito popular, porque aquela pessoa não entende mesmo, eu não posso ir com esse preconceito, né? Mas eu tenho que começar na minha linguagem e na minha comunicação com essas pessoas, entender como é que eu devo me expressar. E isso a gente só aprende fazendo, né? Mas é importante que a gente tenha esse prévio conhecimento da pessoa que nós vamos visitar ou da família que nós vamos visitar e qual é a situação que nós vamos achar, né? Para que a gente já saiba como é que vai se comunicar, que informações levar, até já previamente já calcular mais ou menos que perguntas eles vão fazer para a gente se preparar. Pode passar, Aline. Aí vocês podem, à medida de que eu vou falando, colocar no chat se tiver alguma pergunta, tá? Que a Aline e a Ritinha estão colaborando nas perguntas, depois elas me passam. Tá. O que eu coloquei lá? Importantíssimo sobre a visita domiciliar. Que o profissional deve conhecer a dinâmica da vida familiar, sempre com atitude de respeito e valorização. Tá? Então, a gente sempre deve ter esse respeito e valorização pelas pessoas. Das características peculiares a cada indivíduo, cada família e do convívio humano. Então, é perceber que as pessoas têm usos, costumes, crenças que a gente precisa conhecer e respeitar. Nem sempre vai ser da forma que eu acho pessoalmente que tem que ser, mas a minha profissão me leva a respeitar essas diferenças. E o nosso código de ética, ele nos diz que o exercício do serviço social é um dos princípios do nosso código de ética, o exercício do serviço social sem ser discriminado ou discriminada e nem discriminar por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física. Ou seja, esse princípio nos defende a nós, assistentes sociais, que nós não sejamos discriminados no exercício da nossa profissão e, ao mesmo tempo, ele nos coloca a obrigação de não discriminar as pessoas que nós estamos atendendo, os nossos colegas de trabalho, quem quer que nos cerque durante o nosso exercício profissional. Então, ele é um direito de mão dupla, tanto para a gente, enquanto profissional, como para a pessoa que nós estamos atendendo. Pode passar, Aline. Tá. Observação e escuta qualificada. Bom, por todos os momentos do nosso atendimento, é muito importante que a gente faça essa observação e essa escuta qualificada. A gente sempre tem que escutar mais do que falar nos nossos atendimentos. Claro que a gente tem que perguntar, indagar, e como eu falei para vocês, com o tempo a gente cria uma experiência que a gente escuta muito mais nas reticências, no que não foi dito, né? Mas a gente precisa, a escuta qualificada não é só você olhar para a pessoa e balançar a cabeça, tá tudo ok. Não.
é você ter realmente, é por isso que a nossa formação nos dá esse olhar crítico, esse olhar de respeito, esse olhar ético, né? Esse olhar que vai fazer com que a gente entenda a complexidade da situação que a gente está atendendo. Então, essa observação, os nossos parâmetros dizem que ela é para enfatizar os determinantes sociais de saúde dos usuários, familiares e acompanhantes. E acompanhantes, por meio das abordagens individual e ou grupal. Lembra que a Aline falou ontem que a gente não é para voltar para o serviço social de casa, grupo e comunidade, não. Mas grupal é quando a gente fala, então a gente vai atender uma família, a gente vai atender, às vezes a gente tem aquela família, uma casa aqui, e tem no mesmo terreno a morar o pai, a mãe, os sobrinhos, os familiares e os agregados, né? Então a gente precisa entender essa dinâmica também, porque não é só na família que a gente vai. Então a gente precisa entender essa dinâmica individual, mas em grupo também, no contexto onde essa pessoa está inserida. Por isso que essa observação é fundamental. Já vi queixas de dizer assim, olha, a filha deixa o pai sozinho, o vizinho denunciando, caso que uma colega me passou. Olha, eu vou lá porque o vizinho denunciou que a filha larga o idoso sozinho o dia todo, ela passa o dia na rua e deixa o idoso sozinho. Larga o pai lá, a situação de negligência, tá. Aí você vai lá para quê? Não, eu tenho que ir lá porque o vizinho falou. Ok, mas aí é aquela história, você liga antes, pede para a filha estar lá, para conversar, você não pode dar incerto e dar flagra em ninguém. E quando a gente vai conversar e vai observar e vai puxar o fio daquela história daquela família, você observa que é uma filha, só tem ela e o pai, são os únicos familiares, só ela provém o sustento da casa, ela precisa trabalhar o dia todo, ela não tem condições de pagar um cuidador, mas antes de sair de casa, ela dá o café da manhã do pai, deixa o almoço direitinho, separadinho, onde ele consegue, perto da cama, onde ele consegue chegar. Não é uma comida que ele vai esquentar na hora, mas é uma comida do dia, uma comida fresca que não vai estragar. Uma garrafa d'água para ele poder tomar. É o idoso que usa fralda, então ele não vai precisar ir ao banheiro. E ela, de tempos em tempos, na folga do trabalho, vem na hora do almoço, vai para casa. Ou seja, aquele idoso não está largado. Ele não está sendo negligenciado, mas aquela filha precisa prover o sustento da casa, ela precisa trabalhar. Então, se eu vou só pela denúncia do vizinho, que diz que a menina saiu o dia todinho e o pai fica largado em casa, um idoso coitadinho na cama, largado sozinho, a gente já vai com aquele negócio pronto, né? Aquele a gente já vai, certo, para dar uma incerta que o idoso está sozinho, para chamar a filha e dizer, olha, tem o estatuto do idoso, tem o direito do idoso, a gente vai denunciar e tarará. A gente já vai armado para isso, a gente precisa não. Observar todo o contexto. Observar que aquele idoso não tem BPC e ele tem direito, e bora tentar o BPC para ele. Observar que aquela filha, às vezes, precisa levar o pai ao médico, ou precisa estar em casa para as visitas domiciliares, e ela não sai do trabalho, mas é um direito dela enquanto trabalhadora, e a gente conversar e orientar, né? E às vezes até, se necessário, ter uma conversa lá na chefia do trabalho dela sobre os direitos do trabalhador. Às vezes a proximidade do trabalho nos permite isso, mas nem sempre. Mas dependendo às vezes a gente que mora no interior tem uma proximidade maior com muita gente, então a gente consegue ter essa conversa institucional bem mais presente do que quem mora em municípios muito grandes. Mas você consegue municiar essa pessoa dos direitos trabalhistas que ela tem, para que ela possa conversar, né, na sua chefia, no seu RH, de ter o seu tempo, sua disponibilidade de acompanhar a saúde do seu pai, sem prejuízo para o seu trabalho, né? Então, a gente consegue observar, a gente consegue olhar em torno e ter a real dinâmica daquela família, que não é o que chega para a gente de fofoca de vizinho ou do que se achou que seria, porque a equipe da estratégia foi 3 vezes visitar e o idoso está sozinho lá, ninguém nem abre a porta. Olha, aquele idoso está largado no mundo. E às vezes não é assim, ok? E também os parâmetros nos diz que a observação e a escuta, elas servem para fortalecer os vínculos familiares, na perspectiva de incentivar o usuário e sua família a se tornarem sujeitos do processo de promoção, proteção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. Lembra que eu falei que a gente pode conversar com essa filha que ela tem direito a disponibilizar sua assistência para o pai, de estar no momento das visitas, ela vai receber um atestado médico de que ela estava lá, um atestado de acompanhante. Existe no CID, no Código Internacional de Doenças, lá um CID que o médico coloca lá.
pessoa sadia, alguma coisa assim, acompanhando pessoa doente. Então, existe um código, os médicos sabem disso, né? E o trabalhador tem direito a prestar assistência a um familiar seu direto, ou alguém que esteja sobre a sua guarda direto, em alguns momentos, sem prejuízo, sem que ele perca a sua condição de trabalhador, que ele leve falta, alguma coisa assim. Então, a gente precisa fortalecer justamente isso, que as pessoas sejam sujeitos do seu processo, né, de promoção da saúde, mas sem imputar à pessoa a responsabilidade, porque existe uma diferença entre você ter o direito do autocuidado e o dever do autocuidado. Às vezes é aquilo que a gente chama de colocar para a família ou para o usuário a responsabilidade que o Estado às vezes não assume. Pode passar, Aline. A Aline está arrumando os cabelos aí, não sei o que aconteceu. Entrevista, avaliação e avaliação social. São mais dois instrumentos, né, que nós temos do assistente social. A entrevista não é um instrumento privativo nosso, mas a avaliação social, sim. É um instrumento do assistente social, que é diferente da avaliação socioeconômica, da avaliação financeira. Às vezes, a nossa avaliação social acaba aqueles formulários extremamente financeiros, né? A questão socioeconômica, você vê o quanto os recursos financeiros daquela família estão comprometendo a sua qualidade de vida, é uma coisa, né? E o como aquilo pode dar critérios para benefícios, para benefício da assistência ou da previdência é uma coisa. Agora, trabalhar a questão do financeiro para excluir, a gente não faz isso na saúde. E, infelizmente, ainda tem colegas que concordam que a equidade do SUS é dizer assim, olha, quem é mais rico, quem está aqui não precisa do SUS, tem que dar vaga para os mais pobres, né? Foi o que a Amanda colocou ontem, o SUS é universal para todo mundo. E a gente tem que brigar por essa centralidade, por esse protagonismo do SUS, para que toda outra saúde suplementar, os planos de saúde, eles sejam suplementares, eles venham para trazer o que o SUS não consegue ainda fornecer integralmente. Acho que deveria, né? Mas esse protagonismo do SUS a gente deve reforçar. Então, tem colegas que, infelizmente, ainda utilizam a questão financeira para os benefícios da saúde. Eu vou contar uma coisa para vocês. Benefício da saúde não tem critério de renda. Benefício da saúde é universal. É diferente dos benefícios da assistência, é diferente dos benefícios previdenciários e de alguns programas. Dentro da saúde, que a gente conta, às vezes, para alguns programas específicos, esses critérios financeiros. Aí eu vou falar para vocês. Fornecimento de fraldas, que é uma briga do serviço social na área da saúde, em qualquer serviço, a questão das fraldas geriátricas, as fraldas para as pessoas com deficiências que não são idosas, né? Fornecimento de fraldas saiu da lista do SUS, de obrigatoriedade do SUS, quando começou a farmácia popular, onde, na teoria, é 90% de desconto no valor da fralda que você compraria numa farmácia de rede ou nas farmácias municipais, que hoje já não existem mais, infelizmente. A 90% acabou porque tiraram o recurso da farmácia popular. Esse desconto, ele precisa de laudo médico, tem todos os critérios para conseguir o desconto. A gente sabe que não é tanta vantagem, que tem um número limitado de fraldas, isso pelo programa Farmácia Popular, tá? É para idosos, ele não contempla todas as pessoas. Alguns deficientes a gente ainda consegue, mas não existe um programa que diga para o SUS, olha, tem que fornecer fralda integral para todo mundo que precisa, não existe. Alguns municípios têm os seus programas municipais e eles fazem uma classificação do fornecimento, sim, aí a gente fala da equidade, de forma com que de como aquele custo daquela fralda impacta na renda daquela família. Então, uma família que tem um custo maior, é feito todo um estudo. Então, eles fazem um escalonamento. Para determinado usuário, a gente libera 4 pacotes de fralda. Para outra faixa de renda familiar, 2 pacotes. Para outra faixa, 1 pacote. Você consegue escalonar, observando a renda familiar. Aí sim você trabalha a equidade. Tá? Mas isso não são os benefícios diretos do SUS, porque o benefício direto do SUS, gente, não tem
escalonamento por renda familiar, não tem critério financeiro. Recurso do SUS, benefício do SUS é estritamente universal. Então, não cai nessa armadilha de fazer a avaliação social, que é só na casa da pessoa saber quanto é que ela ganha, para dizer se ela tem direito a receber um medicamento de alto custo ou não, um pacote de fralda ou não, uma cadeira de roda ou não. Desde que aquele benefício seja da saúde, esteja amparado pela saúde, esteja regulamentado nas portarias do SUS, ele não tem renda familiar para ser concedido, ok? Então, nos nossos parâmetros, para quem não sabe traduzir os parâmetros para a língua do dia a dia da nossa rotina, os nossos parâmetros diz que a entrevista e a avaliação social, elas são ferramentas, são instrumentais para construir o perfil socioeconômico dos usuários, evidenciando as condições determinantes e condicionantes da saúde, com vistas a possibilitar formulação de estratégias de intervenção por meio da análise da situação socioeconômica. Aí envolve habitacional, trabalhista e previdenciário, e familiar, né, dos usuários, bem como subsidiar a prática dos demais profissionais de saúde. O que isso tudo quer dizer, Luísa? São os parâmetros que eu não consegui conciliar com a minha vida. Bom, se eu estou com uma pessoa que a nutricionista fez a avaliação e diz assim, olha, isso lá na unidade de saúde, olha, já falei tanto para o seu José que a pressão dele não baixa, mas ele tem que comer isso, isso e isso. É porque ele não respeita os hábitos alimentares e não sei o quê. Luísa, vai lá fazer uma visita para conversar, para saber o que está acontecendo. Aquela história, né, da gente fiscalizar o serviço do outro. Mas tudo bem, vamos lá. E a gente consegue identificar coisas. A gente consegue identificar que o seu José não tem nem geladeira. Aí ela quer que ele tenha alguns alimentos que precisam de conservação na geladeira, mas o seu José não tem geladeira, como é que ele vai conservar? Ele vai pedir a geladeira da vizinha? A gente consegue observar que a renda do seu José, apesar de parecer alta, porque ele é aposentado e ganha 3 salários mínimos, ele tem um monte de empréstimo. Ele é o único amparo econômico da sua família que é numerosa, ele ajuda não sei quantos filhos e netos. Claro que eu não vou colocar no prontuário quanto é que o seu José ganha, tá? É proibido para a gente estar fazendo isso, divulgando esses particulares do seu José. Essas são informações nossas, mas no nosso relatório a gente coloca lá que a renda familiar dele está comprometida, né, para dar qualidade de vida. Então, essa observação, essa avaliação, ela vai subsidiar a nossa nutricionista para ela saber que ela precisa dar uma adequada no que ela está solicitando para a realidade do seu José, né? Então, assim, e isso para que a gente possa ter esse acompanhamento com eficácia. E, claro, a gente identificar na rede intra e intersetorial como que o seu José teria serviços e instituições que poderiam melhorar a sua qualidade de vida, onde a gente poderia encaminhar para que ele tivesse, né, já o suporte da rede de proteção. Então, mas isso assim, estou falando para vocês a grosso modo, isso requer muito estudo, muitas visitas, muito conhecimento da nossa rede, por isso que a visita institucional é importante, né? Essa realidade que a gente vai identificar para subsidiar a promoção de saúde daquela pessoa, subsidiar também a intervenção dos outros profissionais. Lembrem que a gente falou ontem, a gente não trabalha sozinho, nosso trabalho não começa e encerra no nosso, a gente precisa da rede multidisciplinar dos nossos colegas das outras categorias dentro do nosso espaço de trabalho ou, né, na rede em volta, para que a gente possa realmente efetivar a integralidade, que é um princípio do SUS para atenção à saúde das pessoas. Pode passar, Aline. Se tiver perguntas sobre as coisas que eu estou falando e alguém quiser interromper, vocês me avisem, tá? Ainda sobre a entrevista e avaliação social, os nossos parâmetros ainda nos dizem que, além de compreender a estrutura... Isso aqui que eu estou falando para vocês, que eu estou lendo, está lá nos parâmetros para atuação, tá? Quando vocês forem procurar a atuação do assistente social frente aos usuários, a assistência aos usuários, a gente vai encontrar isso lá. Além de compreender a estrutura interna do domicílio, devemos identificar o acesso e o uso da infraestrutura urbana, tipo de pavimentação, se aonde o seu José mora é asfaltada, terra batida, se tem pavimento, se não tem, se tem aquela cratera enorme. Agora, Belém tá cheio daquelas crateras do Detran, né? Da Cozampa. Tem gente que não consegue nem sair de casa, porque tem um buraco enorme na frente. Então, imagina um cadeirante, que já é difícil, as nossas ruas, né?
No interior não é diferente, tá? No município de Capanema, onde a gente mora, ainda é difícil o acesso, a acessibilidade para as pessoas com deficiência. Imagina um cadeirante que na porta dele, a COSAMP abriu aquele buracão lá que ficou 2, 3, 4, 5 semanas. A pessoa não consegue nem sair de casa, né? Ah, mas aí ele faltou a consulta. A gente precisa investigar por que ele faltou a consulta. Por que ele não foi no encaminhamento que a gente encaminhou para o CRAS? Por que ele não foi? Porque ele não consegue nem sair de casa mais. Se tem rede de abastecimento, iluminação pública, água e esgotamento sanitário, a existência e o custo e a regularidade. A gente que trabalha com atenção domiciliar, né, reportando um pouquinho para a questão da atenção domiciliar do programa Melhor em Casa, sempre dizem assim, é melhor a gente trazer para casa para terminar o atendimento que pode ser feito fora do hospital. Legal, pode. Mas a gente precisa ter essa avaliação prévia dessa residência. Se essa residência vai dar segurança para essa pessoa. Então, imagine uma pessoa que precisa de equipamentos ligados à rede elétrica 24 horas, ou pelo menos por um período do tempo, e essa pessoa não tem condições de pagar nem a sua energia atual, né? Onde vai ter um custo muito grande. Então, eu preciso conhecer se essa empresa tem um programa social para esse tipo de atendimento, se essas pessoas vão precisar de um laudo médico para essa tarifa social, se essa pessoa vai ter condições de manter o seu familiar em casa, com esse custo adicional, se isso não vai intervir nas suas condições financeiras, que vai prejudicar ainda mais a saúde da família toda, porque se esses fatores não puderem ser resolvidos a curto prazo, é melhor que ele fique no hospital por enquanto, até que a gente consiga desenrolar toda essa situação que no momento é impossível de ser resolvida, porque vai ser um custo muito grande para a família que não estava preparada naquele momento, né? Então, essa avaliação, ela perpassa por tudo isso. Aproveitando que tu parou um pouco para beber água. A minha amiga Márcia disse que eu tenho que beber água, eu estou bebendo por causa dela. Beba água, não esqueça disso. Temos uma pergunta aqui da Monique Almeida, ela coloca o seguinte: e quando a instituição a qual está sendo solicitado o benefício pede quanto o usuário recebe? Que você falou ainda agora que a gente não deveria colocar no nosso relatório. A primeira coisa que a gente faz, a gente vai saber que benefício é esse. Como eu falei para vocês, a fralda hoje ela não é um recurso 100% SUS. Então eu tenho uma prefeitura que tem um programa de fraldas, mas ele faz esse escalonamento por renda familiar, tá? Isso é uma coisa. É diferente de medicamentos de alta complexidade, é diferente de insulinas especiais, que não é... Tem as insulinas que a pessoa faz do dia a dia, tem as insulinas de alto custo, que são inclusive demanda jurídica. Bom, é diferente. Eu vou primeiro conhecer esse programa. Bom, qual é o benefício, qual é o auxílio, o que essa pessoa vai receber dessa instituição? É tal coisa. Bom, dentro da tabela SUS, dentro da política do SUS, esse benefício é garantia do SUS? Se for garantia, eu vou me municiar, eu vou ler as portarias, eu vou estudar e vou chegar para minha chefia e vou dizer assim, olha, dentro do que o SUS preconiza, a gente não pode fazer esse escalonamento, tá? Porque o SUS não permite, o SUS é universal. Ah, Luísa, mas a gente não tem dinheiro para todo mundo. Como é que vai fazer? A gente propõe a tal da equidade. A gente não vai dizer ali fulano e fulano recebem um salário mínimo, porque eu preciso conhecer a realidade dessa família. Como eu falei, o seu José recebe 3 salários, legal, mas 2/3 do salário dele está comprometido com empréstimos, que vão levar 60, 40 meses. Ele não pode contar com os 3 salários, aquele valor. E se eu coloco lá 3 salários, eu dou para ele uma escalonada bem acima de quem ganha um salário mínimo, por exemplo, né? Então, eu preciso entender como essa questão financeira ultrapassa os limites que vai prejudicar a saúde dessa família. E a gente pode propor, é por isso que é importante que a gente tenha esse conhecimento, a gente pode propor novos indicadores para a nossa chefia. Vamos fazer dessa forma? Não é permitido a mim trazer essas informações que são sigilosas, são confidenciais. E eu falei para vocês, é diferente do CRAS. O CRAS, quando vai orientar sobre BPC, tem aquela renda de 1/4 de salário mínimo por família, eu preciso ter valores para encaminhar para o INSS, para encaminhar para a Previdência. Lá, eles fazem avaliação em cima de valores numerários, tá?
dificilmente se envolve. É por isso que o Serviço Social da Previdência é importante, até para isso, para ver que aqueles valores, para uma família significa uma coisa, para outra significa outra. Então, o que eu faço quando a minha chefia me chama? Primeiro, eu preciso conhecer que benefício é esse, que programa é esse. Me municiar dessas informações em cima das portarias do SUS. Depois, eu tenho que conhecer a minha participação nesses formulários e dizer, olha, eu não posso, porque eu vou estar passando por cima do meu código de ética, trazendo informações sigilosas das pessoas que eu não posso trazer. Mas a gente pode propor novas formas de avaliação. Isso a gente pode fazer. E existem programas que fazem isso. Para recursos que não são totalmente SUS, 100% SUS, mas que você faz escalonação por critérios. Então, tal família recebe 4 pontos, a outra família 3 pontos. A gente faz uma avaliação, né? Mas aí depende de cada recurso, de cada programa e de cada tipo de serviço que se presta. Eu não posso dar uma tabela única para vocês, mas a gente tenta fazer isso. Eu sempre gosto de me reportar aos programas de fralda, porque existem municípios muito legais. Todo mundo recebe. Independente da renda familiar, todo mundo recebe. Mas a gente trabalha a equidade. Quem ganha mais ou quem tem menos o seu salário prejudicado, com a utilização daquelas fraldas, vai receber menos quantidade. Quem tem os seus recursos familiares mais prejudicados com aquelas fraldas vai receber uma quantidade maior, mas todo mundo recebe. E é isso que a gente tem que levar para as nossas coordenações, que o SUS é universal. Então, ele não pode distinguir as pessoas por faixa salarial. Respondi? Ok? Bom, e na avaliação do espaço, a gente também trabalha a questão da coleta de lixo. Isso é muito importante saber. Né? Se existe saneamento, se existe coleta de lixo, isso é muito importante. Lixo a céu aberto é sinônimo total de doenças. A gente precisa conhecer o contexto daquelas pessoas. Chegou uma moça, que uma vez eu estava quando eu trabalhava na atenção primária, chegou uma moça que recorrente, o bebê dela tinha crises de asma e tosse, e passou por tudo que é enfermeiro, e passou por tudo que é médico, e ninguém resolvia, e diziam que era negligência daquela mãe, e porque não sei o quê, e que fazia todo o tratamento e não dava certo. Numa visita domiciliar, o que a gente descobriu? Aquela casa ficava perto de um terreno baldio, onde o pessoal jogava lixo e regularmente se queimava lixo ali. Aí você imagina aquela fumaça, né, totalmente tóxica, próximo daquela casa, onde a casa precisava ficar fechada durante essa queima, porque era insuportável o local. Como é que aquela criança ia ficar boa só com xarope? Nunca no Brasil, né? Então, a gente precisa conhecer esses determinantes de condições. A gente precisa conhecer para buscar alternativas. E é quando trabalha, já aproveitando aqui, que a gente vai precisar falar de mobilização social, é quando a gente trabalha a mobilização social. Luísa, eu estou na saúde, é minha obrigação dizer para a pessoa que ela tem que procurar a Secretaria de Saneamento ou Ambiental e denunciar e não sei o quê. Também é minha obrigação. Porque trabalhar o meio ambiente limpo, o meio ambiente seguro, também é saúde. Então, eu conhecer as formas de acesso onde aquela população e aquela comunidade, não só aquela mãe com aquela criança, mas toda aquela comunidade pode se envolver para acabar, ou pelo menos minimizar os efeitos daquele terreno baldio onde estão jogando lixo e queimando, é importante. Quantas e quantas praças hoje a gente vê, não só em Belém, mas em várias cidades a gente já vê isso, quantas e quantas praças hoje que são utilizadas pelas crianças, pelas pessoas da comunidade, não eram terrenos baldios onde era jogado lixo e não servia para nada. E a comunidade mesmo se mobilizou e limpou tudo, deixou tudo legal, e hoje é um espaço coletivo que gera saúde, porque gera lazer, gera alegria, gera satisfação para as crianças, gera saúde para aquela família e para aquele entorno todo, né? Isso faz parte também do assistente social que está na saúde, a mobilização social, levar essas informações sobre a importância da mobilização social, sobre a importância de conhecer as políticas e os serviços e as instituições que fazem essa garantia naquela comunidade, é muito importante que a gente leve esse conhecimento. Por isso que a visita institucional é importante. Eu saber quais são os serviços que estão direcionados para aquela comunidade. Pode passar, Aline. Estudo social e o nosso relatório social. Bom, dentro dos nossos parâmetros, diz assim: elaborar estudos socioeconômicos dos usuários e suas famílias com vistas a subsidiar na construção de laudos e pareceres sociais
a perspectiva de garantia dos direitos e do acesso aos serviços sociais de saúde. É aquilo que eu estava falando para vocês. A gente conhecer a realidade, então, como que os fatores econômicos influenciam na vida daquela família. Então, quando a gente fala socioeconômico, a gente não quer falar de renda familiar financeira dentro da saúde, tá? É como aquela família consegue subsistir, né, com a sua renda e como é comprometida aquela renda, de forma que os serviços e as instituições públicas possam atuar no atendimento das necessidades daquela família, aquelas demandas. Buscar garantir o direito do usuário ao acesso a serviços, emitir manifestação técnica em matéria de serviço social e pareceres individuais ou em conjuntos, observando, isso é muito importante, o disposto na resolução do Cefes 557 de 2009, que diz: o e a assistente social deverá emitir sua opinião técnica somente sobre o que é de sua área de atuação e de sua atribuição legal, para a qual está habilitado e autorizado a exercer. Isso tudo está nos parâmetros. E aqui a gente já puxou, complementando os parâmetros, a resolução do Cefes 557. Isso quer dizer o quê? Já peguei prontuário, quando a gente faz visita de avaliação do programa Melhor em Casa, a gente pega alguns prontuários para avaliar como é que está o atendimento do usuário, porque o prontuário, gente, é do usuário, não é da instituição, não é nossa, é uma garantia do usuário, a gente falou sobre isso, né? É um documento de direito do usuário. E quando a gente faz a avaliação do Melhor em Casa, aí a gente vai enquanto técnico, não enquanto assistente social, mas a gente sempre tem o olhar para o serviço social. Eu já vi colega fazer evolução assim: usuário acamado, ictérico, aí usou alguma palavra que estava usando sonda. Então, assim, usou vários termos técnicos da enfermagem para descrever a situação fisiológica e biológica daquela pessoa. E só. Foi visitado e orientado sobre, sei lá, a aposentadoria. Encaminhamos o cuidador para o INSS para ter informações sobre a aposentadoria. Ok. Tá. Mas aí, todos aqueles termos técnicos, a gente que convive na saúde há muito tempo, a gente começa a aprender esses termos com o pessoal da enfermagem, com os médicos, com os nutricionistas, a gente aprende os termos. E a gente precisa aprender para entender o que os nossos colegas falam, é muito importante. Eu sou muito curiosa, então sempre que tem profissionais de outra área conversando e fala algum termo que eu não conheço, eu digo, mano, o que é isso aí? Porque eu gosto, eu preciso entender o que eles estão falando, mas eu não vou reproduzir, né? Então, no meu prontuário, na minha evolução, eu coloco lá toda a questão fisiológica. Isso quer dizer o que para mim? Eu não tenho condições de avaliar se aquela pessoa está com instabilidade emocional. Eu não sou psicólogo nem psiquiatra. Eu não posso dizer que a pessoa está instável emocionalmente. O que isso me diz? Eu não sei se aquilo ali foi alguma reação emocional, se é algum transtorno emocional, ou se a pessoa estava com raiva na hora e falou daquela forma. Quem sou eu, assistente social, para ter esse conhecimento? Eu não tenho. Então, eu não posso, não devo utilizar essas informações nos meus pareceres, nas emissões dos meus relatórios. Eu não posso transcrever a linguagem da fisioterapia, né? Paciente que não deambula porque está com não sei o que, no quadrante não sei o que da perna, isso não me interessa. Me interessa saber que ele está impossibilitado de se locomover e por isso ele precisa de uma cadeira de roda, de uma muleta, e a gente vai atrás dos serviços que oferecem. Atrás das referências que a gente pode conseguir este equipamento através do SUS, que aí sim é 100%, né? Uma fila imensa, mas é 100%. Mas existem programas também já municipais que tem aquele escalonamento de renda familiar. Bom, mas Luísa, eu não posso te... Oi, amor, diga. Luísa, tem a Marília Soares, ela pergunta sobre a questão da atenção ao idoso, né? Quando a assistente social identifica atende ela colocou assim, quando o assistente social recebe uma denúncia, né, e quando o assistente social chega na casa e... Você quer falar, Marília? Sim. Pode falar, então. Pode falar. Eu vou explicar melhor, tá? Assim, um idoso, né, no caso, assim, eles denunciaram, né, que o idoso está sendo maltratado. Aí, pelo Disque 100, tá? Aí, o assistente social, quando vai na casa desse idoso, né? Aí descobre que o idoso realmente está sendo violentado. Não fisicamente, né? Mas pelo menos assim, psicologicamente, vamos dizer.
Aí tá. O que é o papel do serviço social? É descobrir que o idoso está sendo maltratado, violentado, né? Fisicamente, não fisicamente, como é que eu posso dizer? Emocionalmente, violência psicológica, violência financeira. Ela colocou aqui também no chat a questão da negligência. O idoso pede para ir ao banheiro e não é atendido pelo familiar. Porque assim, eu presenciei um acontecimento, né, do idoso. Uma filha mora assim, no lado, né, e ele é cadeirante. A esposa dele tem problema visual, né, não enxerga. Então ele morre chamando ela, né, e ela simplesmente finge que não escuta. Aí a polícia deu tudo, só que nesse caso o assistente social, eles não fizeram nada com o idoso, entendeu? O idoso ainda sofre até hoje. Aí, assim, no caso, o que é no papel do assistente social ter feito nesse caso? Marília, bom, não fazer nada é uma coisa. A gente depende, lembra que eu falei que a gente depende de uma equipe, a gente depende de muitas. É dever, é obrigação. Qualquer profissional da saúde, qualquer um, não precisa ser assistencial. Qualquer profissional da saúde tem a obrigação de preencher a ficha de notificação de violências na procedimento, principalmente no caso de idoso. Se você tem no seu município um órgão de proteção, uma delegacia do idoso, um conselho do idoso, uma delegacia comum, onde você possa fazer esses encaminhamentos, é legal quando você tem. Quando você tem no seu município uma instituição de longa permanência que possa, pelo menos provisoriamente, dar apoio para esses idosos, é legal. Quando você não tem aporte nenhum, é complicado. Mas, assim, entendendo a grosso modo o que tu falaste, porque aí se conversa sobre a questão das negligências. A primeira coisa que a gente deve fazer é realmente observar, ver se essa denúncia é verdadeira, e a gente precisa intervir junto à família, a gente precisa chamar a família e vamos conversar. A gente não impõe nada, a gente vai conversar e vai orientar sobre os direitos da pessoa idosa, sobre as obrigações de cuidados com a pessoa idosa, tá? No Estatuto do Idoso. Mas, assim, são relações, a gente vê cada vez mais o quanto elas são complicadas. A gente não resolve sozinho, nunca. Se você consegue levar na sua equipe alguém que possa conversar sobre as implicações do não atendimento da assistência direta na saúde daqueles idosos para aquele familiar, melhor. Mas a gente precisa conhecer também, reportar a vida pregressa desta família. Às vezes, não é sempre, não vou dizer que foi o caso dessa família, às vezes a gente se depara com pessoas que foram maltratadas, às vezes violentadas, negligenciadas pelos pais há um tempo atrás. E hoje só estão retribuindo o que receberam ou que não receberam. Isso é certo? Claro que não, mas isso a gente não tem juízo, não tem julgamento sobre isso. Mas a gente precisa compreender a dinâmica dessa família. Por isso que é importante, quando a gente vai trabalhar nessas situações, a gente tem um colega psicólogo do lado, ele é legal para isso, a gente trabalha em conjunto muito bom, porque a gente consegue perceber como é que é a relação de vínculos daquela família, como foi estabelecido esses vínculos, como foi a vida desse pai, dessa mãe com essa filha. Hoje é só um reflexo do que ela não teve no passado, ou não, realmente ela negligencia, ela é uma pessoa má, ela é uma pessoa que quer mais é que os pais morram, não sei. Eu sempre digo que a gente utiliza a lei, o Estatuto do Idoso, a gente utiliza o Ministério Público, o Conselho do Idoso, para dar o aporte e o direito que o idoso tem em relação aos filhos, quando eles são dependentes dos filhos, né? Isso a lei coloca. Mas a lei, ela judicializa cuidados e deveres, mas ela não judicializa e não consegue estabelecer vínculos e afetos. Se você tem uma família, um núcleo que está totalmente desfeito e não existe vínculos e afetos nessa família, não tem lei que vá consertar, não tem juiz que diga vá cuidar do seu pai e da sua mãe. Pode até ter ameaça de prisão e a pessoa vai por medo, mas você não estabelece vínculos. Aí a gente vai conversar. Será que essa família, esse idoso, tem condições da gente fazer ou reunir os filhos, pagar um cuidador, né, que seja temporário, que não fique todo o tempo, uma vez, 2, 3 vezes por semana, um período? São situações que a gente vai buscar junto com a família. Lembra que a gente falou lá da visita domiciliar? Nós vamos trazer esta família para o protagonismo. Vamos saber, vamos tentar conhecer todo mundo junto, não só a gente, mas toda essa família. O
que não está legal, o que não está encaixando aqui para as coisas estarem desse jeito, e de que forma, não nós, assistentes sociais ou os colegas da saúde, de que forma a gente apoiando, informando, orientando, e esta família, este idoso e a sua filha, de que forma essas pessoas, a gente vai conseguir chegar numa solução que seja respeitosa para todo mundo, vamos dizer assim. Então, é um trabalho de equipe, não é só eu com a minha equipe do meu local de trabalho, é um trabalho meu, junto com a família, junto com o usuário. Então, é complexo. Eu não consigo te responder em uma hora. Não, e é interessante tu trazeres a questão do afeto, porque ela também se aplica à criança, né? Uhum. Então, a lei obriga a pensão de alimentos, mas não obriga o afeto. De jeito nenhum. Não tem como obrigar o afeto. E aí as colegas já trazem outros questionamentos aquilo, que são referentes à assinatura, né, do relatório. Vamos falar sobre isso. Do relatório. Assinar o relatório em conjunto? Assinar em conjunto. Pode então passar, vamos Aline. lá. Tem um slide sobre isso. Vamos passar. Passa lá, Aline. Passa esse aí, Aline. Esse a gente vai deixar para depois. Mas não é esse aí. É depois, já o outro. Já. Vamos falar sobre a assinatura em conjunto. 3 colegas estão falando aqui sobre a questão da assinatura em conjunto. Volta lá, Aline. Pode voltar aquele. Vamos falar sobre a assinatura, tá? Já. Tá. Bom, encaminhamentos e referências. Aí, no caso que a Marília colocou para a gente precisa saber, Marília, para onde que a gente vai encaminhar ou referenciar essa família, junto à rede. Eu sou assistente social sozinha, não vou resolver o problema dessa família, não. Eu não vou dar conta. Eu preciso reconhecer os meus limites. Parece que a gente vai assim, eu tenho uma varinha de condão, pim. A filha já ama o pai, já vai cuidar do pai, já tudo lindo e maravilhoso. Preciso dos meus colegas, eu preciso da rede para esse apoio. Quando a gente fala de encaminhamento e referência, vocês sabem a diferença entre encaminhar e referenciar? Quando a gente encaminha, a gente entende que o meu atendimento aqui se acabou, eu estou encaminhando, né, conduzindo na indicação essa pessoa a buscar a sua demanda em outro local. Quando eu referencio, eu tenho a perspectiva de que eu vou acompanhar aquela pessoa. Então, eu vou encaminhar para o CRAS, eu vou encaminhar o idoso que a Marília falou, a situação, para o Ministério Público, mas eu não vou pegar minhas coisas e vou embora, eu não vou acompanhar, vou voltar semana que vem. O que aconteceu? Vou encaminhar para o CREAS. A equipe do CREAS veio aqui, o que foi que aconteceu? O que ficou resolvido? O que foi encaminhado? Eu vou referenciar, eu vou continuar acompanhando essas pessoas. Olha, tá? Na verdade, está tendo uma grande insatisfação da família. Então, os parâmetros nos diz que identificadas situações que necessitem de encaminhamento à rede de proteção e serviços intra e intersetoriais, democratizar as informações por meio de orientações individuais e coletivas, né? Eu vou também conversar com esse idoso e com essa esposa dele e vou orientar ele sobre os seus direitos também. Vou tentar entender como é que está essa relação com essa filha e que direito, deixar, se ele tiver condições, né, de perceber o que eu estou falando, conhecer os seus direitos. E o encaminhamento e referências quanto aos direitos sociais da população usuária. Aí eu coloquei na pergunta, né? O que é encaminhar e referenciar com qualidade? É quando você não dá o papel na pessoa e diz se vire. Não. Encaminhar ou referenciar com qualidade é quando você orienta a pessoa para o local certo, no momento certo, onde você sabe que ela vai ter a escuta da sua demanda, não é para resolver os problemas, que a gente não resolve o problema de ninguém, mas vai ter escuta da sua demanda e talvez uma intervenção. E a gente, em alguns momentos, quando é referência, a gente vai acompanhar esse usuário. Tá? Então, a gente vai ter as respostas, ter o feedback e continuar até que a nossa intervenção ali naquele momento não seja mais necessária. Pode passar, Aline. A alta social é um instrumento que a gente utiliza também, isso mais para o pessoal da atenção hospitalar e da atenção domiciliar, mas que é muito importante, os nossos parâmetros também nos destacam, que a alta é uma demanda que precisa ser refletida pela equipe, não é só pelo médico, tá? A fim de estabelecer as atribuições dos diversos profissionais. Parte-se do pressuposto de que a participação do assistente social no acompanhamento dos usuários e familiares é que vai indicar se há demanda para intervenção direta do profissional no processo de alta, ou seja, não é o médico que vai dizer se precisa da minha opinião ou não, ele até identifica, um bom médico identifica e diz, olha, chama assistente social, que isso aqui é um caso social, preciso dela, para a gente compartilhar, para a gente fazer um atendimento coletivo. Um bom médico, um bom profissional
da saúde conseguem reconhecer minimamente quando tem que chamar a gente. Alguns não reconhecem não, nem chamam a gente. Mas a gente é que deve intervir na questão da alta social. E quando a equipe é coesa, né, aí fala ali que a alta médica e a alta social devem acontecer concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, existem médicos já que trabalham legal com a gente, que diz assim, olha, eu só vou dar alta, a minha alta clínica está perfeita. O paciente já pode ir para casa, mas eu só vou dar alta quando a assistente social disser que está ok. Porque se ele dá alta, dificilmente uma instituição fica com o usuário lá necessitando de alta social. E o que é essa alta social? A gente perceber se ele tem condições de voltar com segurança para casa, né? Se ele vai ter a segurança de não ter o seu quadro piorado por conta das condições socioambientais. A gente viu ali na observação e nas nossas visitas domiciliares, quando a gente consegue perceber isso, quando o seu ambiente familiar, o seu ambiente doméstico não vai prejudicá-lo de uma forma que ele vai voltar para a internação hospitalar. Então, a alta social é muito importante, pouco valorizada, mas a gente tem que brigar por isso nos estabelecimentos onde a gente trabalha com alta, quer seja nos hospitais ou na atenção domiciliar. Passa lá, Aline. Nos parâmetros também diz que em situações em que o usuário já tiver recebido a alta médica sem condições de alta social, cabe ao profissional de serviço social notificar a equipe, dizer, olha, gente, vocês estão dando alta, mas se o seu José foi para casa, vai acontecer isso, 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 semana que vem está de volta aqui. Ele pode piorar a situação dele, né? Então, a gente precisa ter esta conversa com a equipe. Registrando no prontuário a sua intervenção, tudo que a gente faz tem que ser registrado, tá? De forma a ratificar, né, confirmar o caráter do atendimento em equipe como objetivo de estabelecer a interface do usuário, a família com a equipe. Ou seja, a gente sempre prima pelo atendimento interdisciplinar para garantir a integralidade do atendimento. Nós temos a resolução 557. Peraí, ok. Só fechar aqui, tem um negócio me atrapalha. A Luísa caiu. Só um minutinho, tá, gente? Bebam uma água, por favor. Cristina, eu posso falar um pouquinho sobre a alta social? Eu sou a Alissone, eu sou assistente social do Hospital Barros de Barreto, enquanto a Luísa caiu aí. Pode sim. Estão ouvindo? Eu sem querer. O negócio estava aparecendo aqui, um bichinho igual um bichinho na tela. Ainda bem que eu já estava com outra tela aqui pronta para brincar se eu isso. Olha só como a gente tem um crono A, B e C, eu já estava com outra tela pronta aqui. Bom, percebemos a Alissane, que é do Barros de Barreto, quer fazer uma fala sobre a alta social. Fala lá, Alissane. Pode falar, minha. Só para complementar, né, o grande nó que a gente tem. Eu não vou abrir a câmera, tá? Que eu acabei de chegar, estou muito acabada. Eu queria te ver, Alissane. Não, minha linda. Acabei de chegar, estou morta. Vai lá. Assim, a alta social, ela é um grande nó, principalmente para quem está na alta complexidade, né? Porque existe até alguns autores que tratam sobre isso, né? Que muitos parâmetros no SUS não casam com a nossa profissão, né? Então, lá no SUS ele diz que a gente tem que fazer o controle dos leitos, né? Essa rotatividade. Isso não casa com a nossa profissão, com a alta social. Então, é um nó bem grande, porque o Estado ele não dá suporte, ele não dá conta de absorver essas relações rompidas, essas pessoas que muitas vezes estão dependentes de álcool e outras drogas, e pessoas que têm acometimento de doenças crônicas, acabam ficando pessoas com deficiência, e que a família não tem condições de cuidado, ou não tem essa família para essas condições de cuidado. E nós não temos abrigo suficiente para pessoas que não têm condições desse cuidado. E também existe perfil de pessoas que não têm abrigo para esse perfil. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade, porque eu trabalho com pessoas que vivem com HIV/AIDS no Barros de Barreto, e eu já tive várias altas sociais que não foram efetivadas, porque a gente faz relatório, identifica que a família não tem família muitas vezes, ou tem laços rompidos,
não têm condições econômicas, são pessoas, às vezes, que são totalmente dependentes às vezes, de um oxigênio, às vezes de cuidados de curativos. São pessoas com deficiência e que os abrigos públicos não têm suporte para ficar com aquela pessoa. E eu já tive vários moradores no hospital, porque acabam sendo moradores, passando um ano e meio, que a gente faz relatório para o Ministério Público, que a gente encaminha para as redes de onde o Estado deveria nos dar suporte e não nos dá. Então, infelizmente, já tive vários usuários que acabaram falecendo aguardando uma vaga de abrigo e não existe perfil de abrigo para alguns públicos. Pessoas também, alguns usuários que são psiquiátricos, com a reforma psiquiátrica não pode haver a institucionalização daquela pessoa e a família não tem condições de cuidar. E aí vem a questão da gestão em cima do assistente social, né? Eu já tive várias falas de vários médicos dizendo: e aí, Lissane, tu já mandou o fulano embora? Uhum. E aí, Lissane, quando é que o fulano vai embora? Quando é que o ciclano vai embora? Olha, da minha parte já tá tudo ok, isso daí é um problema social. Aí eu reforço, com certeza, é um problema social, mas é um problema estrutural, não é um problema da assistente social. Então é bem complicado, é um nó muito grande essa alta social, mas a gente entende que realmente se todos os médicos tivessem essa compreensão de nos comunicar quando ele está pensando em dar essa alta, se está tudo certo, se é do interior, se tem TFD, se tem como vir buscar, se não tem como vir buscar. Então, é muito legal quando a gente tem essa troca com a equipe, mas não é sempre que ela acontece. Isso daí é muito da construção também do dia a dia ali com a equipe. E outra coisa é a questão que o Estado mesmo não dá retaguarda, muitas vezes, para que essa alta seja efetivada. Mas aí é uma questão mais universal que a gente tem que avaliar para trazer aqui para o particular. Então, era mais essa contribuição, que é um nó bem grande. E essa tua contribuição é muito boa, Lissane. Quando eu trabalhava na Abelardo Santos, no antigo, tá? Não esse novo lindo e maravilhoso, eu trabalhei na Abelardo Santos, nós ficamos com um paciente 6 meses, porque ele não tinha vínculo, não tinha família, não tinha ninguém no mundo, e ele não conseguia ir para casa. E justamente essa questão da falta de um abrigamento, não tinha nenhum local onde a gente pudesse encaminhar essa pessoa, porque ele não era idoso, né? Ele não se enquadrava nos perfis dos abrigamentos que a gente tinha, das instituições que a gente tinha, e eu precisei, né, intervir junto ao Ministério Público. A gente tem que fazer toda aquela intervenção junto ao Ministério Público, e fui, conversei. Quando a gente conseguiu, numa sexta-feira, eu lembro que a enfermeira chegou radiante. Essa enfermeira era pai d'égua mesmo, ela trabalhava junto. Ela disse: Luísa, conseguimos a vaga, o Ministério Público liberou a vaga. Segunda-feira, ele já pode ir. Maravilhoso. Sexta-feira é isso, né? Sábado ele faleceu. Aí olha só a frustração que a gente fica. Nem tanto, porque a equipe era boa e ele teve um bom atendimento com dignidade, mas ele não faleceu como ele queria morrer em casa, tranquilo, ele não tinha por que estar ali, né? E a gente não conseguiu mesmo, e quando saiu o Ministério Público brigando, quando a gente conseguiu, ele faleceu no dia seguinte. Não deu tempo nem de fazer as mudanças. Então, assim, quando é frustrante, quando a gente precisa e não tem o apoio do poder público. Mas eu sempre digo, é muito importante que a gente comece a fazer os registros do não atendimento. Eu não sei para quem a gente tem que apresentar, mas eu acho que é interessante que tudo que a gente não consegue por falta de políticas públicas, a gente tem que ter aonde mensurar isso e começar a escrever, gente. Tantas pessoas deixaram de sair e vagar leitos no hospital por falta de um abrigamento, por falta de uma instituição de longa permanência ou de permanência temporária, onde essas pessoas podem ir. Olha só como a gente pode fazer a tal da rotatividade, que é o que querem nos hospitais, mas a gente pode estar propiciando que os leitos sejam liberados com mais dinamismo, né? Dando espaço para o que eles querem, se a gente tiver um local onde encaminhar essas pessoas. E claro que não é um depósito de gente, a gente precisa de toda uma estrutura, mas isso demanda custo, orçamento, contratar profissionais, enfim. Mas eu acho que a gente precisava começar a registrar os nãos e
não sei aonde começar a cobrar o que a gente não consegue fazer, porque a gente só registra o que a gente faz, a gente só registra os sims, né? O que a gente deixou de fazer por falta de apoio, de retaguarda do poder público e das instituições, das redes de proteção que não existem, isso a gente não consegue mensurar. Eu acho bem interessante. Oi. O não também cabe no nosso relatório. Sim, deve caber. Então, quando a gente faz a avaliação do que foi executado, a gente também deve colocar o que não foi possível ser executado. Com certeza. E justificar os motivos e os encaminhamentos que foram tomados diante da não execução. Exatamente. Nós também tivemos na semana passada uma situação aqui no Marajó de um bebê que nasceu prematuro e precisava ser transferido aqui para a região metropolitana, para o hospital mais próximo. E o pessoal passou para a família a responsabilidade da compra do combustível e a família não tinha. Até o Ministério Público entrar na briga, né, que a gente recebeu essa denúncia no Fórum DCA. No dia seguinte, ia estar tudo liberado, a criança faleceu. É o que acontece. Então, isso é muito triste, isso é muito revoltante. Revoltante. Extremamente revoltante. Bom, o que nos apoia, também a nossa resolução 55 nos apoia na alta social. Vocês não têm nada. Temos uma resolução que diz que nós temos competência de dar o parecer, o que é o âmbito da nossa intervenção. E a avaliação social, só quem faz é o assistente social, né? A gente não pode ter enfermeiro fazendo avaliação social, psicólogo fazendo avaliação social. Então, a resolução 557 nos embasa nisso. Basta lá, Aline, por favor. Bom, lembrando que não fazemos. Eu acho bem legal esse não fazemos, mas antes disso, passa o outro lá. Bora ver se a gente acha logo do pessoal que quer saber sobre as assinaturas. Tá, passa de novo, depois a gente volta. Não, volta. Eu acho que tá lá na assinatura, mas a gente na assinatura, é isso mesmo. Depois a gente vai para lá. Não, pode botar lá. Aí. O não fazemos eu acho bem legal. Legal entre aspas, porque a gente consegue identificar uma galera que faz tudo, né? A gente consegue identificar dois polos que não são legais no serviço social. E Lu, é interessante tu frisar esse não fazemos bem assim. Né? Mas é por isso que negrita legal, porque a Suelen acabou de colocar uma situação aqui que é realmente dolorosa, mas acredito que tu vais responder essa situação aqui para ela. Ok. Então, existem dois polos extremos, que é o pessoal que diz eu não faço e cruza os braços, e tem um pessoal que faz tudo que tem que fazer porque acha que tem que fazer, às vezes por desconhecimento, às vezes por vínculos frágeis, porque eu tenho que fazer, porque senão vou perder meu emprego, né? Mas, assim, os nossos parâmetros não colocam bem claro que não fazemos. E esse não fazemos, eu acho, assim, que a gente tem como não fazer e a gente tem como fazer atrás desse não e tem como justificar. Eu assisti uma live ontem, onde, antes de eu chegar aqui, eu vou falar para vocês, onde alguém, eu não lembro se era enfermeira, era uma live que tinha uma assistente social, uma médica, uma psicóloga, uma nutricionista, eu não sei qual era, acho que era outra enfermeira. Aí estavam falando sobre a atuação dos profissionais no tempo da pandemia. E disse assim, bom, e no tempo da pandemia, né, todo mundo teve que ajudar, todo mundo teve que colaborar, e vocês, assistentes sociais, como é que foi isso? Vocês colaboraram? Vocês foram para a triagem clínica? Vocês foram auxiliar nas barreiras sanitárias? Vocês foram auxiliar os médicos na questão das famílias? Tudo assim, né? Aí a colega olhou, respirou fundo, e ela foi brilhante. Ela não disse assim, não, a gente não faz isso. Ela disse, olha, o nosso código de ética nos impõe que em tempos de crise, de calamidade pública, nós sim devemos atuar, levar a nossa mobilização, a nossa força para colaborar com a comunidade. Mas o nosso próprio código de ética também nos impõe que essa atuação ela deve respeitar os limites da nossa profissão. Então, a gente não deve fazer coisa que não estamos qualificados, que a gente não está habilitado. Então, triagem clínica não seria a atribuição da assistente social, mas nós vamos trabalhar na organização de novos protocolos, na organização do fluxo das pessoas, as orientações para as famílias, garantir direitos, ouvir muitos óbitos. Então, assim, ela colocou tudo que foi feito brilhantemente. E não disse assim, eu não faço, porque eu sou assistente social, não faço isso. Então, ela discorreu muito tranquilamente
sobre o que a gente faz e sobre o que a gente não faz. E os nossos parâmetros dizem isso. A gente não marca consulta e exame, bem como solicitação de autorização para trás procedimentos aos setores competentes. A Amanda colocou bem legal. Os primórdios do serviço social era para isso que a gente servia. Então, essa herança que eu falei logo no começo, daí vem a nossa herança maldita, essa herança de querer que a gente marque consulta e marque exame, isso tem um fundamento histórico, mas não está certo, não tem uma justificativa teórica e profissional, né? Então, a gente não marca consulta, a gente não agenda exame, mas eu sempre gosto de dizer, a gente explica por que a gente não faz, mas a gente não diz, eu não faço das costas. Eu sempre digo, olha, isso aqui não é minha atribuição, eu não tenho competência técnica para fazer isso, mas vamos ver dentro da nossa equipe como é que a gente vai montar um fluxo para fazer. Não é só dizer não, a gente diz não, a gente não faz, mas a gente vai além. Nós que somos assistentes sociais, a gente tem que ser propositivo. Olha, como é que a gente vai resolver esse problema aqui sem que joguem tudo na costa do serviço social? Não é atribuição minha fazer, mas bora montar um fluxo aqui? Quem que é a pessoa mais indicada, que tem um perfil profissional para fazer tal coisa? Marcação de consulta é só pegar um telefone e ligar. Ok, um administrativo muito bem capacitado e qualificado faz isso. Bora montar uma equipe? Vamos qualificar os nossos profissionais. Mas aquela pessoa é grosseira, não sabe nem falar no telefone. Vamos conversar, vamos qualificar. A gente tem como investir nos nossos profissionais para que cada um cumpra suas atribuições. A mesma coisa quando a gente vai falar da questão das ambulâncias. Não é assistente social. Eu lembro que o Abelard Santos queriam que eu fosse chamar o motorista que estava descansando, bater na porta para chamar para a ambulância. Eu digo, não, primeiro que a obrigação dele está aqui no plantão, né? Mas não sou eu que vou atrás de ambulância. Não sou eu que vou dizer a urgência do paciente. Não sou eu que vou identificar que aquela pessoa precisa de uma ambulância agora, já imediatamente. Então, não é nossa função pegar telefone para ir atrás de ambulância. A gente vê muito colega fazer isso ainda, infelizmente. Identificar vagas em outras unidades nas situações de necessidade de transferência hospitalar. Ainda hoje, eu vejo colegas dos hospitais, colegas das UPAs, ligando, né, para fazer regulação, que é diferente do assistente social dentro de um centro de regulação, que hoje não vai dar tempo da gente falar sobre regulação, e para isso a gente tem que chamar a nossa colega Kelly, que sabe, Kelly Lane, que foi da gestão passada, que sabe tudo de regulação. Bom, mas a gente pode intervir em alguns casos. Existem casos em que existe uma questão social, onde a gente pode intervir para ver questões de prioridades sociais, mas não de prioridades clínicas. Então, não sou eu que vou ligar e dizer, olha, o paciente está assim, assim, assim. Quem sou eu para fazer a avaliação clínica do paciente? Eu não estudei para isso, eu não consigo dizer quem tem uma prioridade clínica, se é o fulano ou se é o ciclano, eu não consigo fazer isso. Eu consigo ter um olhar, talvez, para as questões sociais, uma prioridade social, mas uma prioridade clínica eu não consigo. Tá? Então, não somos nós que fazemos essa interlocução. Quem faz isso é médico, é enfermeiro, é o profissional que consegue enxergar o paciente na sua demanda biológica, não sou eu. Pesagem e medição de crianças e gestantes, como querem que a gente faça isso? Isso aí, uma pessoa de nível médio, até de nível fundamental, muito bem instruída, consegue fazer. Peso e medida, tá? Toma aqui, bonitinho. E o próprio profissional da enfermagem, o nutricionista, ou o médico que queira esses dados, ele também consegue mexer numa balança, utilizar uma fita e medir essas coisas tudinho. Não precisa da gente para estar lá servindo de secretária, não. Convocação de responsável para informar sobre alta e óbito e comunicação de óbitos. No tempo da Covid, então, a gente viu muito isso. Quem informa é o assistente social, não é. Porque não é só dizer fulano morreu. A família quer saber por que o fulano morreu, o que foi tentado e não foi conseguido, quais foram as reações. A família quer saber a causa daquela morte. E não sou eu, enquanto assistente social, que vou trazer essas informações. Pode estar junto? Pode. E eu acho que ontem eu vi alguma coisa sobre isso, que o médico quer que o assistente social faça a comunicação de óbito junto. Eu acho interessante que na comunicação de óbito, se o médico não tem segurança dessa reação emocional, que ele sim, que a equipe dentro, aí eu falo para vocês, vamos chamar a equipe, gente, bora montar um fluxo na hora de comunicar óbito, como é que a gente faz? Claro que quem dá a notícia é o profissional médico, isso é uma atribuição privativa do profissional médico, é ele que tem que fazer, tá? Mas pode ter o suporte do psicólogo do lado, pode ter um suporte do assistente social do lado, do enfermeiro, pode, isso não impacta, mas eu não vou dar o comunicado, eu posso estar lá. Até porque na hora que a gente sabe de uma notícia dessa, a pessoa não vai estar preocupada com pensão, com as coisas práticas, nem com caixão a gente não lembra na hora. Como é que eu vou enterrar? Mas são coisas que depois a gente vai ter que a pessoa cai, olha, vai ter que enterrar
não tinha um plano funerário, como é que a gente faz? Tem cemitério público, tem auxílio funeral, todas essas coisas que sim, são nossa competência, mas na hora da notícia do óbito, a pessoa não vai querer saber disso, né? O impacto da nossa notícia não vai ser essa informação que a gente vai levar. Então, a gente não faz isso, né? Mas, Lu, a Suelen Rocha, ela trouxe para a gente uma situação que ela viveu. Ela teve um contato com uma assistente social e não foi muito bom, porque ela estava acompanhando a mãe dela no hospital e a mãe dela veio a óbito e disseram a ela que foi por conta que a assistente social não encaminhou, né, a autorização de transferência, né, para que ela desse continuidade ao tratamento. E aí, como ela disse aqui, foi dito a ela que foi falha da assistente social. E ela tinha falado com a assistente social várias vezes, era a pessoa que ela estava mais próxima conversando, e acabou que não foi feito, né, esse despacho, e a mãe dela veio a óbito, né? Nós soubemos até de alguns casos, não só, não vou dizer que é o caso da Sueli, mas nós soubemos de alguns casos já, principalmente mas infelizmente, né, muitas das coisas que acontecem no hospital são, digamos assim, empurradas, né? É isso que eu ia dizer. Social, e a população não sabe qual é a nossa competência, porque eles não estudaram o que a gente estudou, os próprios funcionários do espaço não estudaram o que a gente estudou e acham que o serviço social tem que fazer tudo. Houve e a gente acaba respondendo pelas coisas, né? Por coisas que não são nossas atribuições privativas nem nossas competências. Nós sabemos de alguns casos, uns 2 ou 3 casos assim, né, que as assistentes sociais estavam sendo acusadas do paciente ter falecido por falta de ou uma transferência para um hospital de complexidade maior ou agilização de algum exame, alguma coisa que precisasse. E não é nossa atribuição fazer isso, gente. Não é a assistente social que faz isso, não. Não é nossa competência dentro do espaço da saúde, como eu falei para vocês. A gente até interfere numa questão de tentar prioridade de encaminhamentos. A gente pode até interferir nisso, mas a gente não faz transferência, a gente não vai atrás de exame especializado, atrás de marcação de consulta. Não é atribuição do assistente social. Se o assistente social toma para si isso, aceita e ocorre essas falhas, ele está ocorrendo um erro muito grave. Primeiro, que ele está assumindo uma competência que não é sua, né? E segundo, que ele não vai dar conta do que tem que fazer. Porque, realmente, a conversa de uma transferência de um paciente, regulação, é médico-médico. É o médico que vai dizer, o paciente está assim, assado. O outro médico que está na linha, ele vai entender a prioridade daquele paciente clinicamente, que eu, enquanto assistente social, não vou poder repassar. Então, e infelizmente, muita gente joga para cima mesmo, foi o que a Ritinha falou. Não, foi a assistente social que não marcou. Ela que devia ter solicitado o leito, ela não deu conta, ou às vezes assim, ela deixou lá, ela nem foi atrás, né? Não foi ela que insistiu, ela devia ter insistido várias vezes, ela na assistente social, e dizem isso, você não... Como eu recebo ligação e mensagem, às vezes assim, de pessoas conhecidas distantes, que dizem assim, olha, meu parente está precisando fazer uma cirurgia assim, está na fila, tu não dá um jeitinho, tu não conhece a assistente social, vou utilizar a Lissane aí, tu não conhece a assistente social lá no Barros Barreto, para a gente poder agilizar a internação? Aí eu penso assim, que eu vou ligar para a Lissane, interno fulano de tal, acho que as pessoas pensam que é assim, e não é, né? Esses jeitinhos não acontecem e essa... No estalar de dedos, tu resolve o problema da humanidade, né? Porque tu é a super assistente social. Exatamente, tem uma varinha de condão, um pozinho mágico de pim-pim-pim, né? Fala disso. Eu queria comentar um pouco dessa experiência do Covid lá no hospital. Assim, a gente precisa entender, compreender que o espaço da saúde é um espaço, como a Amanda já falou nos 2 dias, é um espaço de disputa de poder. Exatamente. E que os médicos, os sanitaristas, eles são muito recentes, é de 2000 para cá. Antes disso, o modelo era um modelo médico, modelo hierárquico, que o médico é a profissão mais importante dentro do lá em cima. E isso daí a gente não desconstrói de um dia para a noite. Isso daí leva muito tempo e a gente tem que ser muito otimista para esperar que isso realmente vá se suplantar um dia, porque
as relações até hoje são de fortalecimento disso ainda, né? E assim, no hospital que eu trabalho, a gente teve muito problema na época da Covid, porque a compreensão dos outros profissionais, médicos, psicólogos, outros profissionais que não assistentes sociais, era de que a gente não queria ajudar. Só o serviço social que se nega. Então, todo mundo está fazendo tudo e o serviço social se nega. Então, a gente precisou, sim, documentar, chamar o CRES, porque o modelo de comunicação de boletim médico e de óbito no bairro de Barreto, ele foi, assim, para a mídia super inovador, porque o médico falava lá da sala dele, dentro da UTI, por videochamada com o familiar que comparecia até a porta do hospital, nem adentrava o hospital, para falar por videoconferência com esse médico. E aí, não tinha um administrativo para fazer esse trabalho e colocaram a equipe psicossocial para fazer esse acolhimento lá na porta do hospital, lá numa sala na porta do hospital. Sem sigilo, para fazer um trabalho técnico de ligar o computador, de chamar o médico, de trazer esse familiar para cá para o hospital, não cumprindo as barreiras sanitárias, porque ele acabava se deslocando de ônibus para vir receber um boletim médico, porque uma categoria se negava a dar esse boletim por telefone, porque acharam a super inovação, saiu no jornal e tudo, porque o bairro de Barreto está dando o boletim médico por videoconferência. A custa de desvalorizar uma categoria que era nossa, porque eu sou contra o fato do médico dar o boletim médico e a gente ter que estar do lado. Eu acho que não é nosso papel, porque a gente está ali para falar sobre os direitos sociais. E quando ele recebe uma comunicação de óbito, ele vai chorar, ele vai se desesperar, ele vai viver aquele momento do seu luto e ele não precisa do serviço social ali naquele momento. Ele pode sim precisar de um psicólogo para fazer um suporte emocional e depois daquele momento esse psicólogo pode avaliar se esse familiar tem condições de falar com o serviço social para a gente poder fazer aquilo que é nosso. Falar sobre os direitos sociais, entrar em contato com a rede para verificar a questão do traslado, do deslocamento, se tem condições, se não tem condições, aquilo que é nosso, mas eu não concordo que seja junto com o médico, porque não tem o que a gente fazer naquele momento que ele vai comunicar. Então, isso foi uma briga muito grande para a gente lá no hospital. Inclusive, a gente precisou fazer documento, acionar o CRES, estamos na justiça por assédio moral, porque isso foi assédio a partir de todas as normativas que o CRES, o CEFES colocou, que a gente não deveria fazer coisas que não eram nossa atribuição. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque principalmente no momento de crise, que é pandemia, tudo, os espaços são espaços conflituosos e sempre as outras profissões onde só o serviço social que não quer contribuir, que fica fazendo confusão. E aí a gente que sabe o que é serviço social mesmo, porque a gente também ainda tem colegas que acham que é normal, que a gente deveria sim fazer o que a instituição pede, a gente que tem uma reflexão crítica sobre aquilo que é nosso papel ou não, acaba tendo aquela imagem de que não gosta de ajudar, só quer fazer confusão, é um profissional ruim, não colabora com a instituição. Então, graças a Deus, algumas de nós somos concursadas e conseguimos fazer esse enfrentamento, porque ele não é fácil. E a gente sabe que muitas colegas que têm vínculo frágil, tudo, às vezes não conseguem fazer esse enfrentamento. Mas a gente precisa ter que ter muito cuidado sobre aquilo que é a nossa atribuição ou não. Porque, principalmente em momentos de crise, vão demandar para a gente tudo aquilo que não é nosso. Se a gente não tiver uma clareza correta, e não só de lei, que eu queria comentar também ainda há pouco, a questão é que a gente precisa conhecer a lei, mas a gente precisa fazer o exercício da reflexão e da crítica. E aí eu faço um parêntese de uma situação que eu atendi uma vez, de uma usuária que era idosa, e ela só tinha um filho que veio de Manaus para cuidar dela, porque ela morava com a filha em Belém, e essa filha faleceu, ela não tinha ninguém em Belém.
Quando ele chegou em Belém, ele não conhecia essa mãe, porque fazia 10 anos que ele não a via. Ela era uma idosa, acamada, de difícil cuidado. Ele, homem, com a sociedade que a gente tem machista, a questão de gênero, que o cuidado ele é tipicamente feminino. Então, a enfermagem chamou a gente porque ele estava maltratando a usuária, forçando ela a comer. Então, a enfermagem adora chamar a gente e dizer o que é para a gente fazer, que a gente tinha que mandar relatório para o Ministério Público, porque ele estava negligenciando e maus tratos com a usuária. Poderia ser uma situação de maus tratos? Até poderia, mas a gente precisa analisar o todo. Se a gente faz um relatório para o Ministério Público sem analisar que esse filho é o único vínculo que ela tem, que é o único vínculo que ele tem uma dificuldade mesmo emocional de estar acompanhando alguém que ele não via há 10 anos, e quando ele foi embora era uma pessoa que andava, que falava, que era... Ele precisava também de um suporte, né? Ele precisava de um acompanhamento, uma orientação também, de um atendimento também para estar, a qualificação desse atendimento. A gente precisa ter muito cuidado com o que a instituição e às vezes outros profissionais demandam para a gente, porque tudo, é maus tratos, chama o serviço social, é suspeita de abuso, chama o serviço social, mas a gente precisa ler o todo, a gente não pode ler só aquilo que está aparente, a gente não pode analisar uma situação só com aquilo que a gente vê e aquilo que demandam para a gente, senão qualquer outra pessoa faria, e não a gente. Sim. Então, mais ou menos essa contribuição aí, que me posicionando que eu não concordo que o assistente social fique junto com o médico, porque às vezes eles querem que a gente termine de preencher DO, que a gente encaminhe não sei para onde. Então, referência, ele assina e preenche o cabeçalho. Nosso papel é depois vir falar sobre os direitos sociais desse óbito. Então, não tem por que ser junto com ele. Depois, quando ele tiver tido um suporte emocional, se tiver psicólogo, ele pode passar na minha sala com sigilo, com uma proteção para ele, para eu poder atender e orientar da forma que ele vai conduzir. Mas não junto com o médico. Estou totalmente contra. Só um parêntese nessa colocação da Alissane, e eu respeito totalmente, só porque assim, a gente tem algumas visões de capital e de interior. Por que eu digo isso? Em alguns locais, às vezes as coisas são tão pequenininhas que todo mundo se conhece. A gente encontra o pessoal na padaria, no açougue, a gente se conhece enquanto cidadãos daquele município. Então, em alguns locais, né, onde você cria vínculos naquela comunidade, às vezes esse suporte não é do assistente social junto com o médico, mas é do profissional de saúde para dar aquele aporte, às vezes até para aquela família, porque às vezes você é o profissional de referência, é o que estava ali o tempo todo no acompanhamento e no cuidado, e essa companhia não é para falar nada, mas talvez seja um suporte emocional para a família. Então, é nessa situação que eu coloco que às vezes se chama, talvez, se o médico não tem segurança, ele chamar alguém da equipe, mas isso é muito da equipe, montar o seu fluxo de comunicação de óbito, que é diferente de um hospital de alta rotatividade, onde as pessoas não se conhecem tanto, né, numa capital, quando a gente leva para a realidade do interior. Aí tem colegas, acho que a Márcia e a Vanessa estão aí, trabalharam no hospital de Trapateu, ela até diz, pacientes crônicos que estavam o tempo todo lá, a gente já conhece, já sabe onde ele mora, ele já vem, a família já vem com a gente. Então, assim, é nesse ponto que eu digo, não enquanto assistente social, mas enquanto profissional da saúde, para dar aquele aporte emocional, não para fazer o trabalho do médico, tá? Mas está ali enquanto equipe do atendimento. E claro que a gente fica ali quietinho, só observando, mas isso é só um parêntese, porque realmente não é nossa função, não é nossa atribuição privativa e não é nossa competência fazer a comunicação de óbito pelo médico. Preencher DO não é nossa competência, tá? A declaração de óbito. E chamar, telefonar, e esse absurdo realmente do Barros Barreto, quando saiu, a gente viu, né? Então, o cara tá lá, bonitinho, na sua videochamada, protegido, não se expõe, não fala com ninguém, e o serviço social tem que fazer o trabalho de telefonista, né? Palhaçada isso. Passa lá, Aline, que a gente está encerrando já. E também não fazemos emissão de declaração de comparecimento na unidade quando o atendimento não é feito com a gente. Sabe aquela história? Foi fazer vacina, foi ter atendimento na sala do nutricionista, foi ter uma consulta. Passa lá no serviço social para pegar uma declaração de comparecimento de que você veio aqui? Não. Se o serviço não foi feito por você, se o atendimento não foi feito por você, assistente social, você não tem que fazer declaração de comparecimento para ninguém, não.
Quem atendeu, o profissional que atendeu é que faça a declaração, né? A declaração de comparecimento, que é diferente do atestado médico. Montagem de processo, isso é bem corriqueiro. Montagem de processo e preenchimento de formulários para viabilização de tratamento fora de domicílio, TFD, medicamento de alto custo, fornecimento de órteses e próteses, então, assim, e a dispensação desses. Montar processo é uma atividade meramente administrativa. A gente faz o nosso parecer, o nosso laudo, a nossa avaliação daquele processo, mas montar processo é uma atividade meramente administrativa, não é a social que faz isso. E eu gosto muito de frisar, não somos fiscais da limpeza, não é a gente que vai dizer o que está certo ou o que está errado naquela casa, que a família tem que lavar a louça assim que acabou o almoço, não pode deixar a louça acumulada, tem que ter cuidado com os animais dentro de casa, porque tem que ter a higiene. Todos os profissionais da saúde devem trabalhar a questão da educação em saúde, da informação, da orientação de forma tranquila, de forma respeitosa, que respeite a privacidade daquela família. Todos nós temos essa competência, não é a assistente social que vai lá fazer fiscalização do que está limpo ou do que está sujo, tá? Isso não é nossa atribuição de jeito nenhum. Orientações gerais em saúde, isso a gente faz nas nossas palestras, rodas de conversa, desde que esteja vinculado ao exercício da nossa profissão. Mas os assistentes sociais podem e devem colaborar na elaboração de fluxos, protocolos e processos de trabalho da equipe. Aline, volta lá na questão da assinatura, que a gente vai responder agora o que as colegas perguntaram, porque eu coloquei o slide antes. Aí, tudo que a gente faz deve ser assinado e carimbado. E nós temos uma resolução do Cefes que fala que os assistentes sociais usarão obrigatoriamente o seu número de registro, né? Tendo a sigla ou a expressão assistente social, e o número do CRES e o número da região, se for inscrição primária. Se for inscrição secundária, tem que entrar lá o SEC na frente, que é para identificar a inscrição secundária. Aí o que perguntaram sobre assinar em conjunto, né? Bom, a gente não assina em conjunto. Sabe aquele parecer único que vem descrevendo toda a situação da pessoa? Aí embaixo vai a assinatura do médico, a assinatura do enfermeiro, a assinatura do nutricionista e o assistente social. O Cefes não diz que a gente não assina um texto único junto com todo mundo. Eu já peguei prontuário de paciente e estava assim, a descrição do paciente, como ele foi encontrado, como eram as suas condições físicas, a sua condição nutricional e a sua condição familiar, algumas coisas da avaliação social. Então, tinha 2 parágrafos falando sobre o paciente e embaixo da mesma linha tinha enfermeiro, nutricionista e assistente social. Na mesma linha, todo mundo carimbou, cada um assinou embaixo. Aí eu perguntei assim, por que vocês fizeram isso aqui? Não, porque a gente visitou o paciente junto. A gente visitou junto e a gente avaliou a mesma coisa. Gente, eu não consigo avaliar a mesma coisa que o enfermeiro. Eu não consigo avaliar a mesma coisa com o fisioterapeuta. Eu não consigo avaliar a mesma coisa com o médico. E é impossível para esses profissionais avaliar a mesma coisa que um assistente social avalia. Então, eu não posso assinar um bloco de informações em conjunto, junto com outros profissionais, de jeito nenhum. Eu vou estar legitimando com o meu carimbo, com a minha assinatura, que todas aquelas informações são verdadeiras. E como é que eu vou dizer que aquela pessoa está com baixo peso, alto peso, obesidade mórbida, se eu não fui preparada para fazer essa avaliação? Se a minha profissão não me compete fazer isso, não é minha atribuição privativa, como é que eu vou carimbar lá e colocar o meu nome dizendo que eu concordo com aquilo? Que eu vou dizer que aquele paciente foi colocado uma sonda que tem que ser trocada de 6 em 6 horas, sei lá, tem que ter uma medicação tal. Como é que eu vou colocar o meu carimbo lá? A gente não faz isso. A gente pode até, num relatório de equipe, você ter vários parágrafos. Isso eu sempre... mas a coordenação que é um relatório único, não pode ter vários papéis, várias avaliações, ok. Então, você faz um relatório único da equipe, mas você coloca o seu parágrafo lá, a sua avaliação social, o seu parecer social, se for necessário, carimba e assina embaixo do que tu escreveste, do que tu avaliaste, do que tu tens competência para fazer. E pode ter, da mesma forma que a gente faz no prontuário corrido, no prontuário único. O prontuário único, ele é assim, né? O médico faz a prescrição, faz a avaliação, coloca a data, carimba. Aí logo abaixo a gente coloca a nossa data, faz a nossa avaliação, assina e carimba. Logo abaixo vem o enfermeiro e faz a mesma coisa. Assim pode ser. Assim não tem problema nenhum. Agora, você ter um relatório único, um texto único, e todo mundo assinar em conjunto, aí tá errado, tá? O Cefes não nos permite fazer isso.
Nós não devemos nos permitir fazer isso, porque a gente vai estar legitimando uma informação que nós não temos competência para legitimar. Ok? Aline, respondi as perguntas todas, Ritinha? Eram as 3 perguntas, eram isso? Ou ficou faltando? Ritinha? Aline? O povo que perguntou, acho que a Ritinha caiu. Aline, passa lá, por favor. Tu fechou a apresentação, não era para fechar. Volta a apresentação, Aline. Tem um negócio que eu quero mostrar lá. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Deixa eu conseguir ler o chat. Só porque tem um negocinho lá, porque eu sou chata mesmo. Eu só queria mostrar um negocinho. A Lucila falou que é verdade. A visão da assistente social é uma visão social. Realmente não tem nada a ver com a visão do médico. Exatamente, isso aí. Ana Lídia Sardinha, a Ana Lídia está aí. Fiz muitos atendimentos domiciliares que cada profissional fazia a sua evolução. E é isso mesmo, cada um faz o nosso. Vai lá para o final, acho que tem as referências. Tem as fontes. E eu queria deixar isso para vocês. São as fontes que a gente utilizou, tá? A gente vai encaminhar os PDFs dessas fontes. Não se preocupem, a apresentação também vai para vocês. Pode passar. Eu queria mostrar isso mesmo, tá? O meu muito obrigado, enviar para vocês o meu abraços virtual, porque eu gosto demais de fazer atividade com grupos, atividades de matriciamento, eu gosto muito, e eu sinto falta dessa interação, por isso que eu queria que vocês falassem, perguntassem, se posicionassem, porque eu gosto demais dessa interação pela tela do computador, extremamente frio, mas eu consegui sentir um pouquinho da vibração de vocês, as participações que tiveram aí, a Alissane, que bom que colocou. Sinto muita falta de vocês. Hoje eu botei uma camisa especial, pena que não aparece. Deixa eu colocar aqui, dá para ler? Viva o SUS! Jacaré vacinada, olha lá. Botei uma camisa especial, porque eu sou apaixonada pelo SUS. As contribuições foram maravilhosas aqui no chat, tem bastante comentário. Valeu, Aline. Bastante relato de experiência. Ai, que legal. Então, assim, muito, muito bom mesmo o envolvimento da turma, todo mundo interagindo. E teve até colega que colocou... Eu estava tão concentrada na aula que eu esqueci de escrever meu nome aqui no chat. Então, não sei o quê. Ai, que bom que eu consegui prender um pouco a atenção de vocês. Eu fico feliz com isso. Eu não tinha falado antes, porque eu estava colocando o link de frequência no chat. Então, por favor, coloquem seus dados direitinho. Quem tiver dificuldade, aguarde, que já a gente vai orientar com calma, tá? E todo mundo elogiando aqui, maravilhosas, tá? Que ótimo. Muito boa a contribuição. Não tem perguntas mais. A gente não falou sobre a política do índio, que a colega perguntou. Sim, sobre a questão do índio. Nós temos, se vocês procurarem lá no Google, tem a CESAI, que é a Secretaria de Atenção à Saúde Indígena. Dentro da própria regulamentação, dentro da própria Lei 8080, tem os adendos lá, né, que foi incluída a questão da saúde indígena. Nós temos a inserção do assistente social, mas ele não faz parte da equipe mínima, tá? E nós temos pessoas, agentes diferentes, que é o agente comunitário de saúde, lá é o agente indígena de saúde, o agente de endemias, agente indígena de endemias. Dentro do que eu falei na minha apresentação, a gente consegue observar que, independente que seja na saúde indígena, na saúde com a pessoa idosa, na saúde com a criança, com o adolescente, ou qualquer espaço, seja num hospital, numa estratégia de saúde da família, uma equipe NASFNAS que resistem ainda, ou qualquer equipamento de saúde, a nossa intervenção e as nossas atribuições são as mesmas, elas não diferem. O que difere são algumas atividades e algumas competências exclusivas daquele local de trabalho. Então, a gente deve atuar da mesma forma. Então, assistentes sociais dentro da saúde indígena utilizam também os parâmetros para atuação do assistente social, utilizam também o nosso código de ética, que é o mesmo. Lá o que fala? Que a gente deve respeitar costumes, crenças, tradições, identidades, né? Então, trabalhar tantas comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas, existe uma identidade daquela comunidade, existem crenças, existem valores que a gente deve respeitar. Claro que tem coisas que a gente deve atuar junto com o nosso conhecimento técnico para que elas não conflitem. Então, aquela história,
Se você acha que, sei lá, tomar um copo d'água que você colocou na frente da televisão e foi bento, vai te ajudar na saúde, ótimo, é um aporte emocional muito grande para ti. Mas, claro, sem deixar de tomar medicação, sem deixar de fazer os atendimentos que os profissionais técnicos estudam para isso. E essa é a nossa função, respeitar os costumes, né, as tradições daquelas pessoas e também levar para a equipe isso de uma forma que não haja conflito. A gente trabalha meio que nessa linha, né, de respeitar um lado e outro e tentar, na questão pedagógica, na questão da orientação, dizer para aquela pessoa que é direito dela ter aquele atendimento em saúde e que os profissionais estão ali para colaborar, para incentivar, para dar assistência que necessita. Na questão das comunidades indígenas, às vezes há muito conflito na questão, principalmente de medicamentos, né? É bem conflitante, porque eles têm uma cultura diferente, e eles têm eu não sei como é que é o nome que chama, não é uma farmacologia, mas eles trabalham com ervas, com materiais naturais, e que têm propriedades, têm princípios ativos, cientificamente comprovados, que vale a pena investir, que dá certo, mas tem toda uma cultura, né, que deve ser respeitada. Aí a gente trazendo assim, fazendo uma relação bem louca. Imagina se alguém não tivesse experimentado o tal do tucupi, que aquilo ali é venenoso, mas hoje a gente consegue tomar. Alguém conseguiu descobrir como é que você trabalha, né, a mandioca para tirar aquele líquido que é altamente tóxico, mas que você consegue manufaturar, trabalhar ele para que ele seja para consumo, né? Antes diziam que a maniçoba tinha que viver 7 dias, hoje a gente sabe que não precisa tanto tempo, mas a gente continua fervendo 7 dias, porque a gente não é besta, né? Por mais que me prove cientificamente que 3 dias está ok, não, sei lá quantas horas, não, é 7 dias, mano, não vem. É a cultura que a gente deve respeitar. Então, se a gente pensa assim, por que a gente vai invadir? Quando a gente fala de atendimento domiciliar, o domicílio das comunidades indígenas é o local onde eles vivem. E pode ser uma casa, pode ser, né, uma oca, uma maloca, ou sei lá que nome leva, daquela comunidade. E respeitar principalmente que cada comunidade indígena é uma comunidade com as suas culturas e valores próprios. Aquilo da gente achar que todo mundo é igual, não é assim. A linguagem é diferente, tem muitas comunidades que têm sua linguagem própria, né? Seus costumes próprios, a sua herança. Então, essa herança passada dos mais antigos para os mais novos, o respeito a essa identidade cultural é um dos princípios do assistente social que vai trabalhar com as comunidades indígenas. E para qualquer local, gente. Nosso código de ética nos diz isso. Mas quando você tem realidades diferentes da tua, esse respeito a essa realidade, a essas crenças, a esses valores, a essa herança, isso é primordial. Isso está no nosso código de ética, isso está nos nossos parâmetros, por isso que eles servem, isso está na legislação do SUS, isso está nas nossas regulamentações, na regulamentação da nossa profissão. Então, serve para todas as atuações, não tem diferença. A gente atua da mesma forma, claro, respeitando algumas atividades bem específicas e pontuais do local onde a gente está inserido. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Tem umas mãos levantadas, né? A Lua Deus. Levantou a mão. Lua, Estrela, você quer falar ou foi sem querer que levantou a mão? Cinelândia também está com a mão levantada. Vocês querem falar? Foi sem querer? É sobre a frequência? Eu levantei, eu quero falar. E a Lissane. Eu queria agradecer ao FRES, né, por esse mini curso maravilhoso, que, como já falaram aí no chat, não foi um mini curso, foi um curso completo. A Luísa e a Amanda, parabéns, assim, eu acho que quando a gente elabora um curso que tem a linguagem da prática, ele fica muito mais leve, ele fica muito gostoso, não dá nem vontade da gente ir embora. Que bom! Então, as duas foram perfeitas, né? Na metodologia delas, Luísa com sua vasta experiência, Amanda também como a experiência profissional de professora também, mas conseguiu trazer muito na prática os conteúdos, conseguiu sintetizar de uma forma muito bacana. Então, foi um curso maravilhoso, eu amei participar. Queria parabenizar toda a organização, que a gente sabe que não é fácil organizar um curso nesse porte. A saúde é um dos temas bastante procurado, né? Bastante, o público é grande.
Então, a linguagem das meninas foi muito bacana para trazer esse conteúdo. Conseguiram trazer muita coisa, muita teoria dentro de toda essa prática. Então, só parabenizar mesmo vocês. Parabéns. Obrigada, Lissane. Valeu, obrigada. E, gente, é isso. A gente precisa realmente mostrar que a gente veio para fazer parte da equipe. Nós não somos aquela válvula de escape onde ninguém consegue resolver, manda para o assistente social. Não, a gente faz parte da equipe, mas para isso a gente precisa se instrumentalizar, conhecer, estudar todo o tempo. A gente não pode parar de estudar, tá? A gente precisa se municiar de informações, de orientações, de conhecimento técnico. A gente precisa disso. Então, ninguém faz só porque eu acho que é bonito fazer dessa forma. Não. A gente precisa todo o tempo estar estudando, o tempo todo e todo o tempo mesmo. E os nossos meninos são justamente nesse propósito, né, Ritinha? E é exatamente o nosso objetivo, né? A gente é um Conselho Regional de Serviço Social, nós temos metas, nós temos objetivos e por isso estamos aqui na luta. Não se render nem recuar, o CRES em todo lugar. E a dimensão pedagógica é uma das dimensões que nós trabalhamos na orientação e das assistentes sociais. Muito obrigada, viu, gente? E às estudantes e aos estudantes, continuem nesse exercício de busca pelo conhecimento. Estamos aqui construindo junto com vocês, tá bom? Até o ano que vem mais curso por aí. Tchau. Bom, né, saber disso. Muito obrigada a todos, a todos, a todas. A Aline, que faz parte da comissão dos minicursos, que está aqui com a gente nessa batalha diária, né, Aline? Cadê tu, Aline? A Aline foi comer. A Aline, quando some, é porque ela vai comer. Que veio toda maravilhosa com a gente, a nossa assessora Nayara, a nossa assessora Roberta, né, Nayara, a assessora do CRES, Roberta da Comunicação, que estiveram com a gente ao longo desses minicursos, né, durante esse ano. As outras meninas que compõem a equipe da comissão, né, que é a Etienne, e também a Maria, né, a Maria Santana. Então, as meninas que estiveram com a gente, guerreiras, e as outras conselheiras, né, a Doriette, que também é nossa conselheira, e a Laura Rosa. Né? Então, não posso esquecer nenhuma, porque todas foram extremamente importantes para que a gente tivesse o sucesso que a gente tem hoje nesses mini cursos. Muito obrigada mesmo. E a presidência do CRES, né?